No início da pandemia, o Bolsonaro viajou com o seu ministério para os Estados Unidos, todo mundo pegou coronavírus, menos ele, e as pessoas acharam estranho. Como que pode ele ter viajado e só ele não pegar? Alguns meses depois, o Bolsonaro anuncia que está com coronavírus, ninguém em volta dele pegou, e as pessoas agora não acreditam que ele está com coronavírus. Além de eles ter um presidente que as pessoas não acreditam na palavra dele, ele teve força Covid entre os principais assuntos do Twitter essa semana. Até onde vai a cultura do ódio? E a empatia? Tem limite para a empatia? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que você não gosta? Esse é o assunto de hoje, do Sobretudo e Mais Alguma Coisa, que chega ao 10. Não é escola de samba, mas somos 10. Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Eu sou o Luiz Vilar, esse aqui é o 10º, meus amigos, o 10º Sobretudo e Mais Alguma Coisa, que você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, junto com vários debates que nós já tivemos. Você pode acompanhar nos nossos curta-metragens, que já passaram de 10 também, porque o artista sempre se reinventa e acaba sendo uma atração para as pessoas que não podem sair de casa. Mas se você não quiser ver, se você está ocupado, você só pode ouvir, tem Anchor, tem Spotify, tem o Google Podcast, Apple Podcast, você pode ouvir em várias plataformas de áudio o nosso programa. E o nosso programa conta com nossos convidados, que vocês já conhecem todos eles. Vocês já conhecem a Marta Caminha, vocês já conhecem a Tatiana Teixeira, inclusive já sabem o Instagram e o Face dela, que a gente falou várias vezes no programa, para vocês não esquecerem o Instagram e o Face dela. Vocês já conhecem o Armando Figueiredo, não conhecem a rede dele, estão conhecendo hoje a rede do Armando. E já conhece o proprietário do motel mais bacana da Zona Oeste, Alexandre Vale, que está na suíte presidencial no momento. Gente, a pergunta é muito simples de responder. Existe limite para a ética? Tati, você que é a nossa convidada, está na sua mão essa bomba. Tem limite para a ética e para a empatia? Cara, difícil, Luiz, eu vou te falar. Eu tento, mas do fundo do coração, não tem, não. Não sei, eu tento ser mais humana, assim, quando eu vi, Bolsonaro pegou coronavírus. Cara, o cara pode morrer. Deixa eu morrer, sabe? Eu tô mais nessa vibe, não tô muito preocupada com isso, não. Tem aquela coisa assim, tipo, a gente estava conversando sobre o Sirkis, né? Que ele ficou, força Covid, depois que morreu, os bolsominions vieram para cima, tal. Eu acho que foi o Bolsonaro que despertou isso na população em geral. Eu acho que ele sempre incentivou desde o início e a coisa descambou de um jeito que a gente tenta ser ético, a gente tenta se controlar, mas, analisando friamente, não tenho a mínima ilusão de que eu, pelo menos, eu acho que eu não consigo. Eu sou meio passional com isso. Não acredito Tati, muito nisso. Eu posso falar aqui que você votou nele, no Bolsonaro? Quer dizer, para mostrar que... Pode. Porque você, tipo assim, a gente não votou, então a gente já tem a predisposição contra ele. Você é uma cabeça mais fresca nesse sentido, né? Você é a pessoa mais neutra, né? Então, mesmo tendo votado, você, nesse momento, não sente essa empatia por ele, né? Então, Aloysio, desde 89, que foi a primeira vez que eu votei, Lula e Collor, eu votei no Lula. No primeiro turno de 89, eu votei no Roberto Freire. No segundo turno, que foi Lula e Collor, eu votei no Lula. E fui votando, não votei no Fernando Henrique, e fui votando no Lula a vida inteira. No primeiro governo do Lula, eu já fiquei meio com o pé atrás. Entendeu?
Não votei nele na segunda vez, não votei na Dilma por uma questão pessoal de não gostar dela, pessoa Dilma Rousseff, tá? E eu comecei a ver que o PT estava me decepcionando. Isso falando de mim, Tatiana, tá? Estava rompendo com um monte de coisa que ele praticou a vida inteira. Na última eleição, eu lembro que eu saí para votar, eu comentei com meu marido assim, eu falei, Sidney, eu vou votar nesse cara, mas eu vou me arrepender. Eu quero saber quanto tempo vai levar para eu me arrepender. Na verdade, não levou 6 meses. Eu sabia que eu estava votando errado, tá? Eu não queria o PT de volta. Se fosse qualquer outro candidato, se fosse o Ciro, eu votaria no Ciro. Eu não queria o PT de volta. Então, assim, sabia que eu estava fazendo merda. Mas eu estava numa situação que, assim, eu falei, cara, eu não aguento mais. Isso tem que acabar de algum jeito. Não tem nada a ver com Lava Jato, com Sérgio Moro, aquelas coisas, nada disso. Era questão mais ideológica mesmo, de tudo que eu vivi no passado e que eu não estava encontrando na época, entendeu? E assim, eu estou do teu lado para fazer campanha contra, sempre que precisar, sabe? E xingar, enfim. Bater panela. Bater panela, sim. Tipo, a Luciana também votou no Bolsonaro, né? Eu acho legal, não vocês terem se arrependido, mas acho legal, num Brasil que é tão extremo em opiniões, nós temos pessoas que podem se arrepender e mudar de opinião. Como você se arrependeu de ter votado no Lula, como tem várias pessoas que se arrependeram de ter votado no Lula. Se eu tivesse que votar novamente entre o Haddad e o Bolsonaro, eu não votaria no Bolsonaro, eu ia anular meu voto. Eu não votaria no Haddad, tá? Claro, perfeitamente. Não, eu acho legal isso, porque é difícil para a gente assumir que a gente errou em algum momento. Eu acho legal a atitude da Luciana também. A gente tem pessoas que vão morrer na trincheira dele, como tem pessoas que vão morrer na outra trincheira. Eu acho legal isso, abrir a mente. Fala, Armando. Então, é muito legal, porque a Tati acabou falando sobre o tema dessa primeira parte do programa. É a cultura do ódio. Ele foi eleito pela cultura do ódio. E ponto final. O ódio do medo, eu entendo quando a Tati fala que ela votou simplesmente porque ela não concordava com o outro lado, com as outras atitudes, e ele entrou numa furada. Entrou numa furada porque ela não sabia o que era. Eu sabia, Armando. Sabia. O pior é que eu sabia. Eu não fui iludida achando que assim, o Messias, não. Eu sabia todas as merdas dele lá no Congresso durante 26, 28 anos, sei lá mais quanto, entendeu? Não entrei achando que, não, ele vai melhorar. Eu não entrei acreditando, entende? Em momento nenhum eu achei que assim, não, ele vai melhorar as coisas. Não vai. Eu sabia disso. Esse que é o pior, o meu maior arrependimento é esse. Eu sabia que não ia melhorar. Mas todo mundo já se arrependeu em algum voto na vida. Pode até não declarar, falar na cama, pro travesseiro. Tipo, eu votei no Garotinho, eu votei 2 vezes no Sérgio Cabral. Eu ouvi uma coisa muito interessante, inclusive ontem, numa reunião que eu fui com a Luciana, que o primeiro mandato do Sérgio Cabral foi um dos melhores mandatos de governador que a gente teve. E o segundo mandato foi o pior da história da humanidade como governador. Porque a gente não sabia as besteiras que ele tinha feito. Até a gente descobrir as besteiras que ele tinha feito, é o PP, é a seção de segurança que a gente tinha mais, era o Rio de Janeiro, cidade olímpica e cidade de Copa do Mundo, era as obras que junto com a prefeitura vinha fazendo. A gente achava que a gente vivia num lugar maravilhoso, e quando a gente descobriu tudo que tinha por trás, a gente viu que a gente foi enganado. Então, a gente tinha a sensação, até descobrir tudo, que o Sérgio Cabral ia ser presidente da República, que era o melhor governador da história do Rio de Janeiro. Depois descobriu que era o pior governador da história do Rio de Janeiro. Então, o fato de você ter se arrependido de ter votado no Bolsonaro é normal, porque você foi enganada não pelo amor ao Bolsonaro, que você não tem, mas o anti alguma coisa acabou te levando a isso. Como a gente também foi enganado pela bandeira do Brasil em cima de uma favela, a gente foi enganado pela ação de segurança que a gente tinha andado na rua, a gente foi enganado, é normal isso. Eu votei 2 vezes no Garotinho, eu estou falando, no Garotinho e na mulher dele. E depois eu vi que eu fui um idiota, Francis. Isso é completamente normal. Né? O Alexandre Vale, eu sei que tem rezado muito pelo Bolsonaro, pela Covid dele, né, Alexandre? Para ele melhorar, né? Olha, eu honestamente, cara, eu não desejo a morte dele, não. Até porque eu acho que ele pode ser enterrado vivo mesmo, não há problema nenhum quanto a isso. Agora, eu penso também o seguinte, com toda sinceridade. Ele próprio, uma vez numa declaração,
quando ele falava sobre o Brasil, ele dizia assim, tem que ter uma revolução, não sei o quê, vão morrer 30 mil, não sei o quê, vai morrer gente inocente? Vai, mas é assim mesmo. Para fazer um omelete tem que quebrar os ovos. Então, assim, não é que eu desejo a morte dele, repito. Eu também não estou querendo fazer papel de santo, não. Só acho que se ele morrer não vai fazer a menor falta. E isso eu estou sendo sincero mesmo, ele não vai fazer. Aliás, além de não fazer falta, ele vai fazer bem. Por quê? Porque a postura dele de ir daí, não sou coveiro, não ter um plano estratégico para combate ao coronavírus, andar sem máscara, dando péssimo exemplo, um monte de gente morrendo porque acreditou nele e não tomou as precauções, né, os protocolos e tal. Eu acho até que a morte dele poderia salvar vidas sob esse aspecto. Porque ele parando de falar esse monte de besteira, então muita gente passaria a ver, a cloroquina não salvou, não sei o quê. Então, assim, a questão é matemática. De repente, milhões de pessoas, ou milhares, ou centenas de milhares, não morreriam, então ele seria até um mártir. Eu até gostaria que fizesse uma estátua dele em Brasília, por ser um mártir, né, que salvou tantas vidas com a sua morte, como Jesus, até porque ele é o Messias, não é verdade? Então, tirando a piadinha de que eu não desejo a morte, que eu gostaria que ele fosse enterrado vivo mesmo, eu acho que não é uma questão de desejar a morte dele, não. Só acho que a morte dele poderia alertar aqueles que acham que são imortais, porque o presidente disse que a cloroquina é a salvação de tudo. Rapidinho, completando só o que o Alexandre falou. Eu escutei de um colega meu falando que isso é questão de sobrevivência. A morte dele virou uma questão de sobrevivência. Seria uma forma da gente sobreviver diante dessa pandemia que a gente está tendo. Não discuti, não falei nada, mas comecei a analisar por esse lado, sim, de ser uma questão de sobrevivência, de você conseguir tirar alguma coisa do seu caminho que está te fazendo mal e que te afeta, entendeu? Só isso. Só para complementar, poeta, é muito rapidinho. Vou ficar complementando até o primeiro bloco acabar, vai. Não, juro para você, eu falei tudo isso, mas eu, na verdade, não acredito que ele esteja infectado. Por uma questão... Não. Eu não acredito por uma questão muito simples. Ele se recusava a fazer aquele exame, a divulgar aquele exame, a dizer que ninguém tinha que saber. Ele fez escândalo, ele falou porra, ele falou um monte de besteira. E, de repente, de uma hora para outra, ele vira um subnitrato de pó de artista publicitário, dizendo: a cloroquina é maravilhosa, eu estou com vírus. Olha, vejam. É estranho, sim. Não, isso aqui é só para eu dar um golinho mesmo. Enfim, eu achei um papel tão ridículo, um presidente se prestar um papel de ser garoto propaganda de uma marca comercial, de uma marca que lucra com esse dinheiro, né, de uma patente, enfim. Marta, partindo do pressuposto tudo que eles falaram aí, você não acha que a morte do Bolsonaro, se acontecesse, não estaria literalmente surgindo um Messias nisso? Eu não acredito, sinceramente, que as pessoas que gostem dele vão deixar de gostar porque ele morreu. Muito pelo contrário, eu acho que vão idolatrar de uma forma que todo mundo que seguiu o bolsonarismo vai ser eleito para tudo que for surgir em cargo público. Não pode esquecer que o Bolsonaro tem 3 filhos que são políticos, tem o Hélio, que é político, tem um que é político. Não acha, Marta, que seria até pouco inteligente a gente torcer para a morte de alguém que viraria o novo Tancredo Neves? Luiz, eu não torço para a morte dele, não, mas eu mando o solene ir daí que ele mandou para a população inteira, né? Se morrer bem, se não morrer, amém. Paciência é o que a gente tem para hoje. Mas, assim como eu não acreditei na facada, eu sinceramente não acredito na doença dele. Eu acho pouquíssimo provável que esse cidadão tenha alguma coisa. Então, assim, pode ser que ele vire mártir? Pode, mas eu acho que para uma parcela muito menor da população hoje do que quando ele entrou para presidente. Então, assim, acho que ele vai virar muito mais o diabo do que um santo, porque tem muita gente que já está enxergando que ele não é isso tudo que ele se propôs a ser, né? Não, gente, eu acho que ele vai virar uma questão de deboche. Eu acho que ele vai ser um cara que você vai ridicularizar, vai ser uma pessoa ridicularizada daqui por diante. Aquela parte que o William Bonner falou do Jornal Nacional, que ele fala que algumas pessoas entram para a história, mas a história também traz desonra,
Eu acho que é exatamente isso. O Bolsonaro vai acabar sendo uma pessoa ridicularizada no futuro. Quando as pessoas forem ler livro de história, alguma coisa assim, as pessoas vão entender que é um paspalhão, é um patético, entendeu? O problema é quando que vai chegar esse futuro, né? Você não acha que a gente está subindo? Isso está há anos subestimando o Bolsonaro e a força nele, não. A gente achava que em 18 ele não poderia ser eleito e foi eleito. Eu não esperava, sinceramente, que ele chegasse a quase metade do mandato com 30% de apoio ainda. Só lembrar que a Dilma caiu com 1/3 desse popularidade. Não, olha só lembrar que a Dilma não caiu, ela foi caída. Sim, mas eu não acho... Então, aí que tá. O Bolsonaro não é caído porque ele tem apoio popular, 30% da população e apoio do Congresso também, parte do Congresso. A gente não subestima muito o Bolsonaro às vezes, não, gente? Luiz, eu não acredito muito mais na força da população, não. Eu acredito muito na força do dinheiro que ele tira de onde não tem para comprar congressistas. Então, e aí, hoje eu ouvi as pessoas gritando mesmo Vice Bolsonaro na rua, tá? Luciana é testemunha que ela está do meu lado. Hoje na rua a gente viu gente gritando Mengo, Nense e Bolsonaro. Estou mentindo? Gritaram. Não, mas isso você não precisa. Seita. Tá virando seita. Não, ele tem muitas pessoas aqui, ó, o Flamengo inteiro, meu bairro quase todo grita Bolsonaro. Quase ninguém bate panela na janela, mas eu vou te falar uma coisa, cara, tem muito mais barulho hoje de panela contra ele do que tinha há 3 meses, 4 meses atrás. E assim, não é uma aposta na eleição de 22 que ele perca, não. Olha, eu não acredito que ele ganhe, não. Eu tenho certeza absoluta que ele perde. Eu acho que ir para o segundo turno. Eu acho que é isso aí. Eu acho que qualquer um entra no lugar dele. Eu acho que ele não vem nem para o segundo turno. A gente achava esse 18 também. Luiz, vamos combinar que a gente está falando quando as pessoas falam assim, olha, 54% da população votando no Bolsonaro, 84%. Vamos combinar de 80%, de 100% da população, 30% não vota. Então a gente daí a gente já parte que ele não tem unanimidade. Tati, você acabou de falar, se fosse hoje Bolsonaro e Haddad, você votaria em quem? Você falou. Repete o que você falou. Eu anularia meu voto. E eu nunca anulei voto na vida. A Luciana acabou de falar que faria isso também, que anularia o voto. É o que eu estou falando, a gente está subestimando. Se for o PT contra o Bolsonaro, tem risco dele ser reeleito, sim. Agora, Amanda, vamos tentar manter o fluxo do programa aqui. Amanda, é possível pedir empatia para quem tem medo de ser exterminado? É aquele negócio que eu falei no bloco antes, a questão de sobrevivência mesmo. É complicado, eu acho que o problema é a sobrevivência. É difícil você pedir amor por alguém que está prestes a morrer. Você conseguia imaginar o judeu pedindo pela saúde do Hitler, que ele não morresse? É complicado, sabe o que é? É porque a gente está querendo que a gente tenha um comportamento de Jesus Cristo. E a gente mas na Itália, em vez de enforcar o Mussolini, desse nota de repúdio, na época. Então, exatamente. Tá vendo? A gente está querendo que as pessoas se comportem como Jesus, e ninguém é Jesus. Ninguém nunca chega aos pés de Jesus. Então, quando a pessoa diz assim, eu não desejo mal de ninguém, eu também não desejo mal, mas, tipo assim, se a pessoa tiver com uma faca para me matar, eu vou querer que ela tenha um infarto na hora. Eu acho que a questão é exatamente essa. Não vou desejar mal para uma pessoa que não está me fazendo nada, mas se a pessoa está prestes a me matar, está com uma arma na mão, indo me atirar, como o Bolsonaro está fazendo, impedindo pessoas de sobreviverem, eu acho que outras pessoas, é lógico que se alguma pessoa vier a matar um bandido que está me matando, eu não vou virar e falar assim, não mata o bandido. Cara, é questão de sobrevivência, né? Ou eu sobrevivo, ou o bandido me mata. Também você colhe o que você planta, né? Bom, vamos deixar bem claro aqui que, daqui a pouco vamos falar, o pessoal do programa está desejando a morte do Bolsonaro. Ninguém falou isso. A gente não tem, ninguém vai chorar desesperadamente se acontecer. É isso que está sendo falado aqui, mas ninguém está pedindo a morte de ninguém. Até porque eu tenho a opinião que é o seguinte, eu não quero que ele morra. Mesmo que eu também não acredito que ele esteja com Covid. Eu acho que ele teve em março. Né? Eu não quero que ele morra. Eu acho, porque se ele morrer vai virar um Messias aí, que vai ter muitos seguidores, que vai se alastrar a situação. Eu queria, sinceramente, que ele perdesse a eleição de 22 e fosse julgado por todos os crimes que
cometeu... Luiz, eu acho que ele vai virar um cometendo. retardado. Pastelão. Eu acho que essa ideia de Messias, eu acho que não dá Eles certo. estão falando de 30 a 40 anos, que eu também acho que isso vai acontecer. Eu estou falando de 22, estou falando de 2 anos. Não, mas já agora, olha só, se ele morre Eles agora, estão depois de tomar por causa da subestimando. Eles cloroquina, estão subestimando a força. tá, Eles estão subestimando o poder de imbecilização do país. Cara. Isso que eu estou falando. não, mas olha só, digamos Assim que ele quem morra foi agora eleito. tomando... Luiz, mas digamos que ele morra agora tomando cloroquina. Não vai ficar sendo um palhaço? Pronto, deu um Vai virar infarto Marte. nele. Vai virar... Vocês estão Não, deu um subestimando. infarto nele, Luiz. A gente vai olhar para ele e falar assim, olha, tomou cloroquina, ele infartou. Todo mundo disse para ele que ele ia tomar cloroquina e ia infartar. Ele não acreditou, infartou. Eu vou achar essa pessoa retardada, porque, tipo assim, se você avisa para a pessoa assim, não atravessa a rua porque está vindo um carro, não atravessa a rua porque está vindo um carro, aí o carro vai e atropela a pessoa. Não dá para você dizer que a pessoa vai virar Marte. Mano, você vai achar isso, mas alguém vai falar que o carro foi em alta velocidade, atropelou o coitado e vai deixar uma vela para ele lá e vai fazer uma oração, mano. A gente não pode ficar pensando pelas pessoas, senão uma pessoa dessa não seria eleita. Como é que a gente poderia imaginar em 2016, 2017 que o Jair Bolsonaro do Super Pop ia virar presidente da República e ele virou? Porque as pessoas não conheciam ele. Olha só, porque as pessoas A Tati foi que conhecia. A Tati foi conhecer que ela não votou por medo do PT. As pessoas não com medo do PT. Você não está entendendo isso. Mas a grande maioria não conhecia ele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós escolhemos um governador no mesmo estilo. Ninguém conhecia a porcaria do governador. Mas o governador não volta porque o Bolsonaro se votou contra ele. O governador já era, acabou o governador do Rio. Não estou falando do governador, estou falando que a situação é a mesma pelo seguinte, muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque não conheciam ele, achavam ele um retardado porque era contra os gays, contra os negros, tá, beleza, ele é um retardado, e ele representava o anti-PT. Agora, a partir do momento que as pessoas começaram a conhecer ele, muita gente pulou fora do barco. Inclusive, muita gente continua no barco. Então, deixa essas pessoas continuarem no barco. Mas aí também, Armando, eu não vejo por essa ótica, porque assim, não vejo que ele vai virar um Messias, como a Luísa falou, mas eu também não vejo por essa ótica, porque assim, o Bolsonaro expressa em boa parte da população o que ela quer falar, que não gosta de gay, que ele não é gosta consequência, ele não é a causa, gente. Você não está entendendo isso. Ele tem o apoio dessas pessoas que, de certa forma, guardam para si o ódio que elas têm dos outros, pela cor de pele, pela opção sexual. Ele é consequência disso tudo. Então, assim, ele tem sim esse nicho de pessoas. Se o Brasil fosse do jeito que alguém está pensando, o Suplicy era presidente. Ele tem esses seguidores em todas as camadas da sociedade. Quem é o cara mais gente boa da política brasileira? O Eduardo Suplicy? Não consegue nem mais ser eleito senador, gente. O pessoal não quer mais saber de um cara como esse, é gente boa, que está junto com os pobres, que enfrenta a polícia junto com os pobres, que faz acampamento, o cara é gente boa. Ele não consegue mais ganhar do Serra, não consegue mais ninguém. O povo brasileiro é a cultura do ódio, que é o tema de hoje. Existe um ódio no país hoje. Vocês só estão esquecendo de uma coisa. A direita estava unida nessa eleição de 2018. Sendo que agora... A esquerda está desunida também. Espera só um minutinho. Só que hoje a gente tem uma divisão de Bolsonaro, Sérgio Moro e o Dória. Temos uma divisão de PT, de Ciro Gomes, de PSOL, de... Peraí, Silva. Eu vou chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, o Bolsonaro, quem ganhou, estava com a coalizão em volta dele. No momento em que o próprio Witzel e ele brigaram, o Witzel vai rodar. No momento em que o Dória fechou com ele a chapa Bolsa Dória, sei lá o nome que eles inventaram, Bolso Dória que eles inventaram, já era, acabou, até pela vaidade dos dois lados. Isso no momento em que o Marreco de Curitiba também rachou, quebrou, amigo, adeus Bolsonaro, não adianta. Ele vai continuar com uma parcela do eleitorado dele, mas só que não tem mais... Isso aqui há 2 anos, tá, poeta? Ó, a pessoa que votou no Bolsonaro está fazendo assim, ó. A gente, bom ter a Tati aqui, que a Tati é uma visão diferente da nossa. Quem vai perder na briga Bolsonaro e Dória vai ser o Dória, não vai ser o Bolsonaro. Quando teve a briga do Sérgio Moro com o Bolsonaro, muita gente foi lá do Sérgio Moro. Esse pessoal foi diminuindo já. O Sérgio Moro hoje, para muita gente, está vendo como um pateta. Como um pateta. Eu estou falando, não estou falando que o Bolsonaro vai ser reeleito. Eu também não quero isso. Eu quero que acabe a carreira dele. O que eu falo é que a esquerda brasileira, eu me incluo na esquerda brasileira, tem mania de subestimar o outro lado. É isso que eu estou falando. Não adianta acontecer como na véspera da eleição, que eu e a Luciana estava lá na Zona Sul vendo o Festival de Curta,
Está o pessoal fazendo campanha lá na Zona Sul, onde já era um berço deles, enquanto a milícia, a igreja, a direita, estava lá na galera mais pobre fazendo a cabeça deles. É isso que eu estou falando. O nosso programa é feito de pessoas que têm um tipo de pensamento e é visto por pessoas que têm esse pensamento. Mas existe uma galera totalmente fora do nosso convívio, do nosso alcance, que é muito grande. Eu não estou falando que eles têm que abrir o olho, eu não estou falando que eles já perdemos já, não vamos arrumar mais nada, acabou, ferrou a esquerda, ferrou o centro, agora só temos o messianismo. Não é isso. Eu estou falando uma estratégia de guerra. Nunca subestime seu inimigo. É só isso que eu estou falando. Sim. É só isso. E ele é o nosso inimigo. Ele é inimigo do Brasil. Eles têm que convencer as pessoas que ele é inimigo do Brasil. Quem quiser falar, pode falar. O Brasil está dividido, mas pode falar. Alguém quer completar alguma coisa aí? O debate está bom hoje. Olha, eu queria dizer só o seguinte. Isso eu tenho conversado com várias pessoas de várias tendências, e todo mundo diz o seguinte: hoje existe o antipetismo muito forte, já bem diminuído, é verdade, e uma coisa que não existia e que agora está existindo é o antibolsonarismo, que está vindo com uma força muito grande também, que é um novo fenômeno que não pode ser desconsiderado no momento de uma avaliação política para o momento futuro, né? Agora, existe uma coisa que ninguém comenta, e eu, como advogado, é uma coisa que eu analiso muito de perto, é o seguinte: quem é o único cara do PT que poderia ganhar do Bolsonaro? Lula. Né? Até porque o Lula, desde o início, estava liderando todas as pesquisas. Não, estou falando juridicamente, Tati. Estou falando juridicamente. E aí a gente isso aí é feito dominó, né? Uma coisa vai levando a outra. Mas é tudo no terreno da suposição. Como existe uma campanha orquestrada pela direita do Brasil dizendo que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Sim, a campanha. É a questão da cultura do ódio. Existe o ódio. Estou falando do STF, porque quem vai julgar agora, quem vai votar agora é Gilmar Mendes. Mas eu não estou falando da parte jurídica. A jurídica você domina completamente a jurídica. Um dia que eu precisar de você, espero que não precise. O meu advogado é você. Espero que não precise. Eu estou falando da questão da cultura do ódio. Juridicamente, você deve estar perfeito. Você entende tudo disso. Realmente pode existir o caso de suspeição e o Lula poder se candidatar. Eu estou falando o Bolsonaro e o Lula a política brasileira é personalista. Mais do que partidária é personalista. As pessoas amam e odeiam o Lula. As pessoas amam e odeiam o Bolsonaro. E a gente vai falar isso daqui a pouco, quando falar da cultura de ódio. É a cultura de ódio. Conseguindo voltar ao tema, a cultura de ódio. Então, as pessoas amam e odeiam duas pessoas e agora estão tentando associar uma a outra, mesmo eles sabendo que não é a mesma coisa. Mesmo eles sabendo que o Lula, por mais defeitos que ele tem, ele nunca ia mandar o povo para a rua no meio de uma pandemia. A gente sabe disso. Os problemas com o Lula, que a crítica Tati tem também, são outros. É aquela coisa de não confiar na idoneidade, na honestidade de uma pessoa, no caso de Triplex, de Guarujá, essas coisas todas. Não, a crítica Tati não pensa que o Lula vai querer exterminar o povo, como o Bolsonaro está fazendo. Mas só que existe uma campanha para associar um ao outro. Né? E a cultura do ódio. Estão se aproveitando do ódio no país. Vocês não acham que tem pessoal que se diz de centro, mais liberal, está se aproveitando dessa cultura de ódio no país para fermentar mais ainda esse ódio? Quem quiser falar, fica à vontade. Acho também que o Lula não... Eu não sei se vocês falaram que o Lula era a única pessoa que poderia bater o Bolsonaro. Eu acho que não. Porque hoje em dia a gente vive numa situação que se criou uma aversão à figura Lula. Entendeu? Então, assim... não vejo ele como... Eu sei que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, não comparo um com o outro, tá? Mas não vejo também ele como um candidato que pudesse bater o Bolsonaro, tá? Como a gente estava falando antes aí. Acho sim que... Acho até que a esquerda erra muito, porque a esquerda também tenta fazer essas associações de Bolsonaro e tal. E centro, cara? O que é centro? A gente não tem centro aqui. Não tem. PSDB é centro? PSDB seria centro hoje? Não, pra mim nunca foi. Você acha direita? Eu acho que é direita. Sempre achei. Porque a proposta inicial deles, na época do Mário Covas, essa galera mais antiga, era ser de centro-esquerda, mas nunca foi feito aqui no país, né? Não. Eu, pelo menos, nunca enxerguei assim. O Armando levantou o dedinho aí, Armando. Olha,
Eu acho que eu sou, né, positivo demais. Eu acho que qualquer cidadão que eu pegue aqui na esquina consegue ganhar do Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que esse cidadão tem mais chance que o Lula hoje, até. Sim, eu também acho. É isso que é essa questão que eu estou querendo levantar. Eu não vejo o Bolsonaro com poder pelo seguinte: primeiramente, mais da metade do país dele, mais da metade do país não votou nele, para começar. Não foi. Ele ganhou porque as pessoas se negaram a votar em um dos dois e acabou ganhando o Bolsonaro. Ou seja, se a Tati, que é uma pessoa que votou no Lula, disse que não vota, que votou no Lula, que votou no Bolsonaro, disse que não vota, nenhum dos dois atualmente vota em branco, ou nulo, imagina aquele que votou nulo ou branco não vota no Bolsonaro. Ou seja, se eu pegar um João da esquina aqui na rua, ganha do Bolsonaro. Qualquer novo ganha do Bolsonaro. O que a gente tem que tomar cuidado é que a população, tendo em vista que o Bolsonaro foi eleito, era uma coisa nova. Por mais que ele tivesse uma história, era uma pessoa nova. Isso é que a gente tem que ter muito medo daqui por diante. A gente tem que começar a analisar que o novo pode ser uma catástrofe, como foi o Bolsonaro. O novo, como foi o Collor, o novo, como foi o Witzel, pode ser uma catástrofe. A gente está tão na merda, mas tão na merda, e é Pode isso jogar uma banana, Armando? Que a gente posta em qualquer coisa. Armando, pode jogar na casca de banana? Pode. O novo, como foi a Dilma? Não, a Dilma não foi o novo. A Dilma não foi o novo. A Dilma foi indicada pelo Lula, foi uma continuação do Lula. Alguém conhecia bem a Dilma antes de ela virar ministra? Eu acho que foi Não, mas ela teve indicação do Lula. Não, exatamente, ela é do PT. Ela tinha indicação do PT. O João da Silva, teu vizinho, não seria eleito pelo Lula? Como não escutei? O João da Silva, teu vizinho, que você quer que enfrente o Bolsonaro, não teria sido eleito pelo PT do Lula? Não, assim como o João da Silva não seria eleito pelo Bolsonaro. É isso que eu estou te dizendo. As pessoas se agarram no novo, mas no novo que não tem indicação do aquele ranço antigo. Você falou do Suplicy. O Suplicy, infelizmente, ele representa aquela coisa antiga na política que todo mundo pensa assim, pô, ele está 30, 40 anos na política e nunca fez nada. Então eu vou apostar no novo. Esse é um grande problema do brasileiro na próxima eleição. Ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Analise o novo que você vai colocar. E eu vou dizer uma coisa aqui. O Witzel foi eleito porque ele é novo. A gente sabe disso. Ele é novo e teve o apoio do Flávio Bolsonaro. Beleza, então vamos colocar ele no poder. Eu, particularmente, conhecia o Witzel, então eu não votei nele. Eu conheço muitas pessoas que votaram. Eu conheço muitas pessoas que votaram nele simplesmente porque ele era novo, alegando que era novo. Eu vou votar nele porque ele é a coisa que não é igual aos outros. Eu nunca vi ele atuando. O problema é que ele nunca viu ele atuando, é pior do que todos os outros. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o novo que a gente está querendo votar, pegando o João da esquina aqui, é uma merda muito pior dos que já estão aí. É por isso que eu não tenho medo nenhum do Bolsonaro. Primeiro, que eu acho que ele não termina o mandato. E segundo, que eu acho que em 2022, de jeito nenhum que ele é reeleito. A mais da metade do país não votou nele, gente. Acabou. Se a Tati, que votou no Bolsonaro, está dizendo que anula o voto, imagina aquele pessoal que já anulou. Mas se ela anular, ela também não está votando do outro lado, não. O voto dela não conta. Não é que ela está votando do outro lado. Não, mas Pode falar. Então, eu ia falar um negócio que agora eu esqueci. Validou essa missão. Pode botar aí, realmente. Marta, Não, era em relação a essa coisa do novo, realmente. O novo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de novo que a gente coloca, entendeu? Vou fazer a pergunta mais importante do país para a professora Marta Caminha, então. Como reverter a cultura do ódio, Marta? Difícil, né, cara? É na educação, na base, na escola? Eu tenho certeza que é na educação da família, na educação da escola, isso eu tenho certeza absoluta. Quem aprende a odiar, aprende a amar também, cara. Isso é fato. É fato. É o princípio que você ensina para os teus filhos que vai ditar isso. Entendeu? Então é assim, cara, eu aposto muito, e eu digo isso sempre, todas as oportunidades que eu tenho. Eu aposto muito na educação, mas na educação que você, enquanto pai,
que, enquanto mãe, é obrigada a dar para os seus filhos, e não da educação que você larga teus filhos na escola e acha que o professor é que tem que dar, entendeu? Porque quando eu era criancinha, minha professora na escola me ensinava o beabá e somador mais dois. Quem me dava educação de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, de saber o que é certo e o que é errado, isso é educação de base, é a tua casa que ensina. Com certeza, sem dúvida. A questão é que a gente tem uma cultura de ódio cada vez maior, né? Talvez tenha aflorado mais em 2013, ou aqueles movimentos de 2013, não sei, né? Mas o que eu estava tentando completar antes é, tipo, eu não desejo a morte de ninguém. Eu queria muito que existisse justiça, por exemplo. Que existisse, quando sair do poder, julgamento sério, justo, e se ele cometeu crimes, como eu acho que ele cometeu, que ele pague por todos esses crimes em vida. Até porque eu não vejo a morte como punição. Se a morte é punição, um dia todos nós seremos punidos. Né? Se alguém acha a morte punição, então isso é muito ruim para dar. Quer dizer que todos nós seremos punidos um dia por alguma coisa que todo mundo vai morrer se a pessoa não sabe. Né? Eu não consigo comemorar a morte de uma pessoa que eu não gosto, se eu acho que a pessoa tinha que pagar de alguma forma pelo que ela fez. Eu também não sou santo. Eu queria que ele sofresse, se ele tivesse com a Covid, não para morrer, mas para ver se esse homem, pelo amor de Deus, enxergasse o mal que é essa doença. Mas ele se ele pagasse em hospital, se ele tivesse algum problema e saísse desse problema depois, quem sabe entraria um pouco de luz no cérebro desse homem, que eu não sei se ele tem cérebro. O mal que é que pode estar causando, como o Boris Johnson passou na Grã-Bretanha. O Boris Johnson era um negacionista, não acreditava na Covid, teve que quase morrer pela Covid para mudar a Grã-Bretanha no combate ao coronavírus. Mas esse é um ponto que eu queria só falar uma coisa aí. Eu acho que o problema do Bolsonaro é que ele tem consciência disso. Ele sabe que a cloroquina não serve para porra nenhuma. Ele sabe exatamente que ele está querendo matar todo mundo. E é isso que a gente tem que fazer um diferencial entre as pessoas. Existem pessoas que são Bolsonaro porque são cegas fanáticas. E ainda existem. E são pessoas boas. Acredite se quiser. E existem pessoas que estão nessa linha porque elas também são ruins. Elas são ruins como o Bolsonaro. É pessoa que pensa o mal e que quer o mal dos outros. Quer o mal do gay, quer o mal do negro, quer o mal do trans... quer o mal de todo mundo. É o pessoal que... a mentalidade é essa. Então, quando a gente for excluir, tipo, alguém do Facebook, alguma coisa assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, até excluir socialmente mesmo. Porque existem pessoas que são fanáticas e que elas acreditam naquele fanatismo. Elas acreditam que a cloroquina é a benção, entendeu? E existem pessoas que sabem que a cloroquina não serve para porra nenhuma e continuam defendendo o mito, entendeu? Essas são pessoas ruins. São pessoas que estão um pouco se ligando para os mais velhos, são pessoas que estão um pouco se lixando se vai pegar pessoas de mais de 70 anos. São pessoas que dizem assim, não me importa, vão morrer só os idosos. Eu acho que o problema do Bolsonaro, ele perdeu muito adepto quando no começo da pandemia ele soltou a seguinte frase. Eu me emociono falar isso porque nessa hora me deu uma certa raiva dele, porque foi quando ele virou e falou assim, só vão morrer os mais velhos. Caralho, ele disse que a minha mãe pode morrer. Ele disse que meu avô pode morrer. É esse que é o problema. Eu acho que muita gente saiu do barco quando ele falou isso, porque isso é muito grave. É você falar assim, e é isso que demonstra tanto ódio, isso faz nascer mais ódio ainda, e a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. Porque quando o presidente vira e fala assim, não, só vai morrer gente idosa de 60, 70 anos, ele está admitindo, ele é mau, ele é cruel, ele diz que idoso pode morrer. É essa que é a hora de você sair do barco. É essa hora que você, que é bom, que você tem um bom caráter, tem uma boa índole, e fala assim, eu não posso concordar com uma pessoa que diz que velho pode morrer. Eu não posso família dinossauro, isso. Isso, eu não posso concordar com uma pessoa que vira e fala assim, vamos cortar a verba para índio. Eu não posso concordar com uma pessoa que vira e fala assim, negro tem mais é que morrer mesmo. Não dá. É a hora que você tem que sair do barco, é a hora que você tem que abandonar ele. Porque uma coisa é você pensar que ele vai dar jeito, que ele pode ser o anti alguma coisa. Outra coisa é quando ele coloca a ação e diz, eu não me importo que pessoas de mais de 65 anos morram. Caralho, ele desejou a morte da minha mãe e do meu pai. Como é que eu vou ficar do lado dele? É esse que é o problema. A Tati e a Marta querem falar, velho.
Armando, tem uma coisa também que é a seguinte, quando você fala assim, quando você diz uma frase do tipo, mas o Bolsonaro não vai admitir. A política do Bolsonaro, desde o começo, é não admitir que ele está errado. Ele tem razão em tudo o tempo inteiro. E as pessoas que seguem o Bolsonaro jamais vão aceitar que esse cara diga eu errei, entendeu? Porque na política dele não tem lugar para o erro. Você vai ver, de repente, e não porque é santo, o Lula falar eu errei. Mas você não vai ver o Bolsonaro, porque o perfil é diferente, cara. O perfil é diferente. O Bolsonaro não tem o perfil humano. E não é só porque ele é contra gays, é contra negros, e contra índios, e contra o mundo. Ele não tem o perfil humano porque está nele mesmo. Faltou naquela educação que os pais dele esqueceram de dar para ele e que ele esqueceu de dar para os filhos dele. Isso é dele. Ele não tem humanidade. Então, quem não é humano não erra. Ele é certo e acabou. Ele está acima do bem e do mal. Não o único, mas talvez o maior problema dele seja esse. Ele acha que ele está acima do bem e do mal. Quando ele fala, eu sou o Messias, cara, ele não é o Deus que me representa. Entendeu? Ele não é o Deus que me representa. E isso é uma coisa muito errada. E aí vem a história da educação, vem a história da cultura, vem a história da base, que é imprescindível na vida de qualquer um. Tá, você quer falar alguma coisa também, Tati? Não, resgatando o que o Armando estava falando, é complicado quando ele falou que assim, vai morrer quem é velho. Bicho, meu pai tem 75 anos e ele ainda apoia o Bolsonaro. Vai morrer, eu quero mais é que negro se foda. Eu conheço negros que apoiam o Bolsonaro. Eu conheço gays que apoiam o Bolsonaro. Isso é sério. Isso é sério demais. Muito. Sabe, a gente está chegando num ponto de cegueira. Cegueira. De fanatismo, de adoração, que eu não entendo. E é isso que me preocupa muito, que a gente estava falando de 2022. Entendeu? Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Quando eu acho que o Bolsonaro está dando um tiro no pé, as pessoas idolatram ele. O meu pai. Eu falei com meu marido um dia desse, eu falei, cara, eu tô com vergonha do meu pai. Ele posta umas coisas no Facebook que eu olho assim, eu falo, cara, ele não é meu pai. Ele é meu pai. Eu acho que ele dá tiro no pé e as pessoas botam o pé para tomar o tiro junto, algumas pessoas. Vamos fazer roda de... Bom, nós tivemos na última semana a morte do Alfredo Sirquis. A Tati falou en passant do pré-programa, quem sempre bate um papo antes de começar o programa, né? Alfredo Sirquis, político aqui do Rio de Janeiro, foi candidato a presidente, autor de livros importantes, ambientalista, um dos primeiros ambientalistas que nós tivemos, e morreu no acidente automobilístico. O Sirquis, parecia ser uma boa pessoa, também foi tomada por essa cultura de ódio, e escreveu alguns tweets ironizando a pretensa doença do Bolsonaro e dando força para o Covid. Ele morreu, alguns apoiadores do Bolsonaro chegaram e ironizaram o Sirquis nesses tweets, a morte dele, que é uma coisa feia, convenhamos, mamãe e papai não ensinaram a gente em casa a ironizar a morte dos outros, né? Aí eu queria te perguntar, Marta, você que deve conhecer bem o Sirquis, podia falar um pouco da obra do Sirquis para a gente, e o Bolsonaro é o causador desse tudo que aconteceu com o Sirquis e do ódio do Sirquis, o ódio das pessoas em relação a ele, né, Marta? Então, Luiz, o Sirquis também era roteirista de TV e de cinema, não sei se você sabe disso. O Anos Rebeldes é baseado no livro dele, não é? Ele era roteirista de TV e cinema, além de ambientalista, além de parlamentar e tudo mais. Ele escreveu alguns livros, Anos Rebeldes também foi baseado numa obra dele, mas ele escreveu alguns livros e, assim, eu não li todos não, tá? Mas de cabeça eu só lembro de Carbonários e Verde Carioca. Foram os dois livros dele que eu tenho certeza que eu li. Gostava muito da política dele, gostava muito, mais por ser ambientalista, né? Eu curto essa pegada dos políticos que militam do meio ambiente. Então, assim, além de tudo que você já falou, ele também era roteirista de TV e de cinema, e eu acho feio isso que você falou, papai e mamãe não ensinaram
Mas o ódio parte daí, né? Quando o Sirkis fala do Bolsonaro, o que ele falou, dando força para o Covid e não sei o quê, quando ele morreu, você viu a repercussão do que os filhos do Bolsonaro escreveram nas redes sociais? Então, a coisa é a educação de base, é o que eu falei. Os filhos não são diferentes do pai. Ódio chama ódio, né, Marta? Os filhos não são diferentes do pai. É um absurdo, mas é isso mesmo. E esse é o país que você vive, né, cara? Isso é o retrato do teu líder. Assim, não votamos nele? Não votamos nele, mas ele está lá. Então, ele é o presidente, é o nosso presidente, ainda que nós não tivéssemos escolhido ele para isso. Mas se o presidente se permite isso, essa baixaria, essa infantilidade, é o que tem para hoje, total. Questão de vale para fechar o bloco, para te perguntar, cara, esse pessoal como o Sirkis, que viveu nos anos 60, que viveu a ditadura, que guerreou, né? Sirkis, Gabeira, gente das artes como Chico, Caetano, Gil. Deve ser duro ter que viver tudo isso de novo com mais de 70 anos de idade, né, poeta? É verdade. Até complementando o que a Martinha colocou agora, me lembro muito quando o próprio Bolsonaro disse, ao ser perguntado por um repórter, se ele achava que a Dilma completaria o mandato. Na época, a Dilma, inclusive, estava acometida por um câncer, né? E a resposta dele foi de uma grosseria, foi de uma crueldade incrível, quando ele disse: eu quero que ela morra infartada ou de câncer, porque ela não pode continuar. E eu não vi essa indignação dos seguidores dele, de hoje em dia. Eu não vi ninguém dizer que é absurdo falar uma coisa dessa de uma mulher, não sei o quê. Eu não vi ninguém falando isso. Então, essa história da indignação seletiva é que é muito triste, porque quando você vê uma indignação seletiva, você vê que nunca foi pela corrupção, nunca foi pela maldade, nunca foi por nada. É apenas pela cultura do ódio. A cultura do ódio é que domina tudo. E a cultura do ódio nada mais é do que a intolerância. É quando ele faz uma declaração como essa história de país laico, isso para mim não existe, porque a gente tem que julgar aqui a maioria. Se a maioria decide uma coisa, acabou. Gente, isso aqui não é reunião de condomínio, né? A gente tem que pensar que quando a gente está falando de intolerância, a gente está falando de respeito às diferenças. A gente está falando porque a tolerância, na verdade, é perceber que a diversidade cultural, né, é uma forma de riqueza, não é um fator de divisão, gente. Né? Ou não deveria ser, né? Exatamente. A tolerância é perceber que cada cultura, além das diferenças imediatas ou aparentes, é parte integrante da universalidade, fala a linguagem comum da humanidade, gente. Então, assim, é lamentável ver que determinadas pessoas usam a questão da maioria para desrespeitar as minorias, né? Então, é lamentável o que aconteceu com o falecimento do Sirkis, assim como também acho que seria lamentável caso o Bolsonaro viesse a morrer de Covid. Eu acredito até que ele morra de outra coisa, morra de ódio, sei lá, mas não exatamente, né? Não exatamente, porque o ódio mata. Não exatamente da Covid-19, que eu não acredito que ele tenha, mas eu seria o primeiro a condenar, se eu visse qualquer outra pessoa da esquerda ou de qualquer tendência, aplaudir a morte dele. Né? Eu só acho assim, que se me perguntarem, a morte dele, você está triste? Não, porque eu acho que a morte dele pode poupar milhares de mortes de brasileiros. Isso é uma coisa. Agora, dizer que eu estou feliz com a morte de um ser humano, aí eu não sou um ser humano. Bom, vamos relaxar agora, tirar esse ódio do coração, beber uma aguinha no banheiro. A gente já volta para um tema mais ameno, com muito amor, que é o que a gente tem por vocês. Já voltamos. O bando do mais velho trabalha em casa, enquanto tem gente que trabalha na casa deles. Ai, meu Deus do céu! Quem será a surpresa que irá aparecer nessa sexta-feira? Sexta, às 21 horas, tem Home Office 6, a doméstica. Voltamos para o segundo bloco de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Está animado o programa hoje, né? Está tão animado que nós vamos começar um quadro novo agora. Vamos bater um papo sobre a semana?
Semana passada foi uma semana com vários acontecimentos musicais. Tivemos os 80 anos do Ringo Starr. Dizem as mais línguas que baterista não faz parte de banda de rock, que o cara é um privilegiado que fica mais perto de um grupo de rock é o baterista que fica agora até assistindo o show. Maldade. O Ringo é um dos grandes músicos da história do nosso planeta. Fez parte, da minha opinião, a maior banda que já existiu, que são os Beatles. Tivemos a morte do Ennio Morricone, um dos grandes compositores da nossa história. Eu bato na tecla que a música é uma das coisas mais importantes que tem num filme, numa novela. Às vezes até o personagem principal. Eu e a Luciana fomos ver Dirty Dancing só para ela ver o filme que tem por volta da música Dirty Dancing. Ela se apaixonou pelo filme. E tivemos na semana passada os 30 anos da morte do Cazuza, um dos grandes poetas que a Luciana se decepcionou por descobrir que ele tinha língua presa e era tímido. Né, vendo um programa antigo dele no Jô Soares, ele fumando no programa com o cinzeirinho lá. Os anos 80 são baratos, gente. Vai ver no YouTube o programa dos anos 80 que são baratos, parece que é um outro planeta. E as músicas cada vez mais atuais do Cazuza, um grande poeta que nós tivemos. Aí a pergunta para vocês: nossos heróis estão envelhecendo e morreram de overdose e nossos inimigos estão no poder? Vai, Tati. Com certeza. Morreu Cazuza, morreu Renato Russo. E, cara, não tem nem o que falar. Eles eram maravilhosos e cada vez mais atuais, né? Não sei, eu realmente fico sem palavras quando penso, principalmente, assim, morreu Cazuza, fez 30 anos da morte dele, mas o que me toca mais foi Renato Russo. Você falou de ídolos, tudo, e para mim sempre Renato Russo estava anos à frente, parecia que ele estava vendo na década de 80 o que a gente ia viver agora em 2020, sabe? Era uma coisa assim, um visionário. E eu fico imaginando, eu estava me pegando um dia desse pensando assim, o que ele ia estar tocando se ele estivesse vivo hoje? Ele, Cazuza, também, entendeu? Mas o que seria com eles vivos hoje em dia? E eu não consigo nem imaginar, porque eles eram tão grandes, assim, eles tinham uma mente tão sagaz, que eu não consigo imaginar o que a gente ia estar ouvindo deles hoje. E, além deles, tem alguma pessoa que você tenha muita admiração, que se passasse por você, você ia tremer, assim, por ser um ídolo seu? Olha, tem muitas. Na música, se o Fred Mercury passasse, quer dizer, se ele ressuscitasse, eu ia cair no chão chorando, porque eu acho ele maravilhoso. E não falo nem de ideologia, eu falo mesmo de uma voz maravilhosa, um cara com um coração maravilhoso, uma história maravilhosa. Então, assim, Fred Mercury, para mim, era um exemplo. A Marta tem seus ídolos também. Acho que tem o privilégio até de conviver com alguns deles. Não digo de amizade, mas de ter o telefone, de ter conversado com eles, né, Marta? Tenho vários, né? Vários. Gosto, mas assim, gosto. Hein? Divide com a gente isso aí. No cinema eu gosto muito de Chaplin, na música eu sou apaixonada por Roupa Nova, assim como a Lu, mas eu gosto muito de Chico, gosto muito de Gil, não gosto muito de Caetano. Caetano é fã de Chaves. Caetano é fã de Chaves. Eu descobri semana passada que Caetano é fã de Chaves. Eu sempre fiquei maravilhado com isso. Ele assistindo Chaves no Story da Paula Lavigne. Vai ver, é por isso que eu não gosto muito dele, que eu também não gosto de Chaves. Mas Chico e Gil eu gosto muito, muito. São dois caras que eu gosto muito. Gosto de Ivan, gosto de Djavan. Gosto desses caras aí que eu aprendi a gostar na minha casa, que eu ouvia desde criancinha, que meus pais são apaixonados. Amo, de paixão. E você que é de arte, realmente a música é uma coisa importante, né? Tem poucas coisas mais bonitas que o final do Cinema Paradiso, por exemplo, né? Amo, nossa! E é do Ennio Morricone, aquela música, né? A música é do Morricone, né? Trilha sonora perfeita. Bem lembrado mesmo, adoro. É do Ennio Morricone. A minha trilha sonora preferida dele é de Alguma Vez no Oeste. Eu sou apaixonado pela trilha sonora desse filme com Charles Bronson, Henry Fonda, Cláudia Cardinale. Já sei qual é. Quem não assistiu vai ver esse filme. É meio lento, lógico, os padrões atuais,
mas é uma obra-prima e a trilha sonora, para mim, é o personagem mais importante do filme. A música do Morricone ali. Eu vejo o Morricone e o John Williams os grandes nomes da música do cinema na história. São fantásticos eles. Armando, que é um cara que gosta de música, até porque ele é apaixonado pela Estação Primeira de Mangueira, né, Armando? Como que é para você viver tão perto da sua paixão, assim, ser um desfilante, um integrante, um cara que luta pela escola, que desfila pela escola? Teve oportunidade de sair em carro esse ano, não foi, Armando? Uma parte importante do carro. Você contou que estava todo orgulhoso da exposição lá na Inglaterra. Como é que é para você, Armando? Está tão perto da sua paixão? Sim, é muito interessante isso. Vocês falaram de Renato Russo, falaram de Cazuza. Eu acho que é exatamente isso, porque, na verdade, não morreram, né? Eles continuam vivos. Verdade. Eu acho que a celebração máxima é exatamente isso. A gente está discutindo, está debatendo e está falando deles, entendeu? Eu acho que a glória maior para uma pessoa é isso. O artista é exatamente isso, entendeu? Ficou na história. Ele fez história, entendeu? Ou seja, ele está presente, ele é vivo. Ele influenciou uma geração, ele influenciou pessoas, ele influenciou décadas, entendeu? Isso é muito importante. E na minha escola, lógico, é bom você poder viver uma paixão, né? Já que a gente está falando de música, muita música trazem paixões. É bom, a música te leva a isso, né? Te leva a você viver intensamente as coisas, a lembrar de pessoas, a lembrar de fatos que aconteceram. Então, quando uma música marca esse ponto, eu acho que é o ápice, né? É o máximo que pode acontecer, é você lembrar de uma coisa que aconteceu em razão de uma música, em razão de um artista, é você lembrar que você desfilou em 2002, no ano que o teu puxador era o Jamelão, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito gratificante, entendeu? Essa que é a parte envolvente da música, né? É você ter contato direto com o seu ídolo de forma eterna, né? Porque é eterno. Hoje mesmo eu estava vendo Fórmula 1 e quem aqui ousa a esquecer de Ayrton Senna? É impossível. Ou seja, é um ídolo que transcende qualquer morte, qualquer perda, entendeu? Ele vai ser eterno. E isso para o ídolo é fundamental. E você poder conviver com isso, conviver com a música dele marcar você ao ponto de você lembrar daquela situação para sempre, é o que a gente chama de eternidade, né? Isso é muito importante. O Alexandre, ele se brinca com ele, que é o mais velho daqui, mas a pessoa mais velha, mais experiente, também é muitas vezes mais privilegiada que a gente, né? Porque se nós não tínhamos nascido alguns, ou eram muito pequenos nos anos 80, e o Alexandre deve ter vivido na plenitude dessa época, né, Alexandre? Quais as recordações que você tem dessa época que a gente está falando de Cazuza, de Renato Russo, dos grandes artistas dos anos 80? O que você tem na tua mente, assim? São meus ídolos, né? Claro, não poderiam deixar de ser, até porque foi bem na época da minha juventude, digamos assim. E até porque a juventude é uma coisa que não se limita à adolescência, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Você é um jovem, poeta. Então, eu gostei muito do que a Marta e o Armando falaram. Aliás, Armando, eu ia sugerir de você abrir um canal no YouTube chamando Armando a Rede com Armando na Rede. Armando a Rede com Armando na grande rede. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Então, a Marta colocou a questão dos heróis que morreram de overdose, que também você, poeta, colocou. E os nossos inimigos estão no poder, né? Infelizmente, né? Ideologia, até a gente tem alguma para viver, mas o nosso tesão hoje é risco de vida, porque está difícil, né? Até você brincar com o Tinder, você trazer alguém. E a burguesia fede, poeta? Oi? A burguesia fede? Sempre fedeu, né? E está cada vez fedendo mais. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, poeta, vamos lá. Meus heróis morreram de overdose. Elis Regina, né, que a gente não falou Realmente. aqui. Né, Elis Regina, inesquecível, uma das maiores intérpretes que a gente teve. Né? A gente perdeu muita gente boa. E aí é aquela hora que a gente começa a pensar no seguinte:
aquilo que foi colocado agora há pouco, né? Se o Bolsonaro morresse, não sei o quê, porque não pagaria. Gente, será que a morte realmente é o grande castigo, né? Não, porque foi o que eu acho que o Armando colocou aqui. Ele disse que são as pessoas que ficam eternizadas. Não sei se foi o Armando quem foi que falou isso aqui. Né? O grande legado é o que se eterniza, né? Então, a gente tem tanta gente boa na música, e nós que somos pessoas que não somos limitadas, somos só sambistas, não gostamos do rock dos anos 80, não gostamos de MPB. Gente, eu ainda era muito jovenzinho, muito pequenininho na época Oh, meu Deus! Como é que se chama, gente? Me deu um branco agora aqui, só de sacanagem. Tô brincando. Eu digo, na época de Tom Jobim, né, e tal, essa galera toda. Eu era muito jovem, mas é uma coisa que se tornou o jazz brasileiro, né? Então todos eles são muito bons. E eu hoje estou muito grato de ver que pela primeira vez na minha vida eu discordei da Marta, que a Marta é assim uma pessoa que eu tenho como ídola daqui. Pela primeira vez eu discordei de alguma coisa dela. Eu adoro Caetano Veloso. Agora, gosto de todos os outros que ela falou também. Sou fanático pelo Djavan, pelo Gil, por essa galera toda que ela citou, mas eu curto muito Caetano, sim. E ainda bem que ele ainda não morreu de overdose, ainda bem que Gil não morreu de overdose, ainda bem que Djavan não morreu de overdose. E fico muito triste quando vejo, por exemplo, o Milton Nascimento com Parkinson, né, e tal. Mas, olha, ele fez uma interpretação recente de uma música dele recentemente com a Isa. Com a Isa. Vocês já viram essa interpretação? Não. Dele? Gente, você não sabe o que estão perdendo. Coloquem lá no YouTube Milton Nascimento e Isa. Que interpretação fantástica. Eu não vou nem dizer a música para vocês, porque se eu disser eu vou cortar a surpresa. Mas então, assim, o bom da gente ser mais velho é porque a gente, na verdade, não é mais velho. Eu só sou mais jovem. Eu sou jovem há mais tempo. Né? Muito bom. Então, é você poder vivenciar muita coisa boa da música, né? Também queria, Marta, te dizer que, embora não seja nem da sua época, nem da minha, nem da do Luiz, nem da Tatiana, nem do Armando, eu também sou fã de Carteirinha do Chaplin. O Chaplin conseguia, sem falar uma palavra, transmitir mensagens lúdicas, profundas, maravilhosas, né? Chaplin realmente era um cara muito além do tempo dele. Nada mais bonito que o Grande Ditador, que é o discurso final do Grande Ditador, que é maravilhoso. Meu Deus, só abrindo uma brecha aí, que embora não seja um mês de comemoração, mas a gente, quando trabalha com produção de show e evento, a gente pensa muito em data comemorativa. Então, esse ano, se vivos fossem, Elis Regina e Gonzaguinha estariam fazendo 75 anos e faz... Hein? Crianças, os dois. E faz 40 anos da morte do Cartola, né? A gente que vai ter algum momento Daniel Gonzaga aqui, né, Marta? Você falou que vai trazer Daniel Gonzaga. Vai! Daniel Gonzaga. Mas ele comemoraria aniversário em setembro, o Gonzaguinha, né? Por sinal... A Elis Regina eu não lembro o mês, mas o Gonzaguinha eu sei que é setembro. Acompanhe aqui que em algum momento vamos ter Daniel Gonzaga, um famoso da obra do pai, do avô, que é uma das famílias mais importantes da história desse país, muito mais importante que a primeira família hoje em dia, tem nem comparação de famílias. Com certeza. Marta, por sinal, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, já falecido há 2 anos, que foi parceiro do Cartola, Roberto Nascimento, que tem parceria com várias pessoas da MPB, mas que foi parceiro do Cartola numa música chamada Inverno do Meu Tempo. Eles foram fazer um tour por São Paulo, uma excursão, os dois juntos, e pararam no hotel. Engraçado que ficou num quarto, o Cartola e o meu tio. No outro quarto, a mulher do meu tio com a dona Zica. É porque eles ficavam escrevendo, aquela coisa da inspiração. Então, de manhã, fazendo a barba, o meu tio começou a ver os primeiros fios brancos na barba e falou: Cartola é o inverno do meu tempo. E ali, esse meu tio, que era extremamente pessimista, começou a fazer versos negativos sobre envelhecimento. E o Cartola, versos positivos. E eles fizeram um dueto e montaram essa música, que é bem interessante. Eu aconselho também que vocês procurem no YouTube. Você é poeta, você sabe que às vezes as músicas surgem do nada, né? As rosas não falam, surgiram do ciúme da dona Zica, que o Cartola só queria saber das rosas lá. E pá, de bobagem, as rosas não falam, né? É uma coisa impressionante isso. É verdade. E a arte tem uma coisa maravilhosa que muita gente idolatra, tem gosta de artistas que nem são do nosso tempo.
todo mundo aqui citou Chaplin. Chaplin morreu nos anos 70. Né? Nem todos nós estávamos nascidos na época que o Chaplin morreu. Eu sou da geração, que acredito que a Marta também seja, da versão de Jerry Lewis na TV. Nossa, eu adorava Jerry Lewis. Sim. Parava para ver Jerry Lewis, Rei do Circo, vamos citar mais aquele que o bagunceiro arrumadinho, coisas fantásticas, né? Tem meus ídolos também, o Zico me deu um autógrafo uma vez que eu tremi, porque eu fui no Flamengo, ele foi assinar minha camisa, a caneta falhou, ele fez questão de ir dentro de uma sala buscar uma caneta para assinar minha camisa. Depois ele falou, pô, tá falhando que se dane. Eu nunca me esqueci disso, da atitude dele. E Cadu Boliterno e André de Biasi, por causa da armação ilimitada. São o tipo de gente, se eu encontrar um dia o Cadu e o André, eu vou ficar... Nossa, Cadu Boliterno e André de Biasi. Nossas referências que a gente sempre tem, todos nós temos, né? Seja no carnaval, o Alexandre, como compositor, deve ter seus compositores de referência, como eu tive o Toco, João Sérgio, Didi, Dani Franco, né? O Armando citou o Jamelão aí, que é o grande ícone, junto com o Cartola da Escola do Coração dele. Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês agora. As 5 músicas que são a trilha sonora da vida de vocês aí. Bem simples. Bem simples? Simplesinho. Eu tô falando isso, só lembro de uma aqui, eu tô ferrado também. Tá, diz 2 ou 3, então. A música que se tocar, você se emociona e você para para ouvir. Então, uma só, vai. Rosa. Alguém mais? Tem nenhuma música, Tati, que se eu ouvir, você balança e, nossa, essa música... Eu não tenho como tocar uma música, Luísio. É como você falou, a vida inteira a gente tem a música, assim, eu gosto da música e me lembra uma fase da infância, uma fase da adolescência, uma fase dos meus 20 anos e por aí vai. Então, assim, uma música que defina, não tem. Tem alguma, Armando? Cara, depende do momento, depende da hora. Eu sou muito de música, de gostar, e aí eu fico escutando 5, 6, 7, 10, 20 vezes durante o dia. Depende muito do momento, não dá para dizer. Atualmente eu não estou escutando nenhuma, porque nenhuma está marcando essa quarentena maluca, né? Mas eu já fui muito show, que aí você começa a gostar de uma música, escuta a música, aí chega em casa, vai pegar a música e decora a música toda, porque aquela música te marcou naquele momento, entendeu? Verdade. Música é um negócio tão doido, né? Tão de momento, tão que marca naquele momento, com aquela pessoa, com aquele fato, entendeu? Então, alguma coisa profissional que tenha acontecido. Que acontece também, música te coloca para cima, né? Música te faz você mudar o seu estilo, trabalhar, de ver as pessoas. Música realmente é fundamental mesmo. Muito. Alguma, Alexandre, vai? Engraçado isso, porque, tipo, eu gosto de muitas músicas também, mas eu acho engraçado porque, tipo, quando eu falo Rosa é a música do Pixinguinha, porque minhas sobrinhas, quando dormiam, eu cantava essa música para elas dormirem. E você sabe que a minha sobrinha, quando ela gostava tanto da música que ela falava assim, tia, canta Tu És pra mim. Ela não lembra, porque na verdade assim, Rosa pouco aparece na música, né? Mas como começa com Tu És, aí ela já ficava assim, tia, canta Tu És pra mim. E aí essa música ficou na minha cabeça, porque minhas sobrinhas têm 7 anos de idade e cantam a música inteira, entendeu? E eu acho essa música fantástica. Alexandre, vai ter alguma música? Esse aí foi o último, então teve tempo para pensar, né? Então, eu estou muito na vibe do Armando também, né? Porque eu acho que tudo depende muito da época, do tempo, né? Então, assim, eu sou um cara, você sabe, eu curto muito samba, né? Eu sou super fã de Cartola, de o Sargento e tal, mas também eu sou um cara que adora o rock dos anos 80, e hoje eu estou numa fase muito Nando Reis e Ana Vitória, né? Assim, porque eu acho que só existem 2 tipos de música, a música boa e a música ruim, independentemente do gênero. Né? E a vibe, cara, vai muito do momento que você está vivendo. Né? E quando eu falo em momento, eu não falo só de momento amoroso, que as pessoas têm mania de achar que tudo é amor, que é não sei o quê e tal. Também, mas não só. Né? Então, eu gosto, desde Eu Sei Que Vou Te Amar, até Atrás da Porta, de Elis Regina, atrás de um monte de música
junto com um monte de música da Legião, do Cazuza. Cara, como é que eu vou te explicar isso? Eu gosto de Adágio Pachelbel, por exemplo, que é uma música clássica, né? Samba tem um monte também. Chorinho, eu sou fã pra caramba. Então, é muito complicado hoje de citar uma música. Se eu tivesse que fazer uma playlist hoje de 10 músicas, eu teria uma dificuldade, porque eu acho que cada dia que eu tentasse fazer uma playlist, eu ia fazer uma playlist diferente, né? Então, eu acho que o gostoso é isso, porque eu acho que as pessoas que têm verdades absolutas em termos de playlist não entendem nada de música. Quem entende de música somos nós aqui que não sabemos definir isso. Então eu não entendo nada de música. Porque se tocar How Deep Is Your Love, eu paro para ouvir. Eu ouço, repito quantas vezes for. Adoro o Bee Gees, meu Deus do céu. Picotou para mim, não ouvi. How Deep Is Your Love, Bee Gees, seja com Bee Gees, seja qualquer outra versão que alguém tenha cantado, é o tipo de música que eu paro para ouvir. Qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu paro para poder ouvir essa música. Cara, como que é do meu filme preferido também, que é o Embalo e Sábado à Noite. É aquela coisa, a gente gostar de uma coisa, a gente não explica o porquê que a gente gosta. A gente simplesmente gosta. Eu não sei se eu gosto do filme por causa da trilha sonora ou se eu gosto da trilha sonora por causa do filme, não sei. Eu acho que para mim a perfeição, para mim é meu gosto pessoal. O Luciano se emociona com o Titanic, com o Forrest Gump, cada um tem o seu, né? Fala pra gente dar o filme preferido de cada um aí. Filme. Mais fácil, filme que música? Filme? Nada também? Filme. Mediterrâneo. Alguém mais quer falar do seu filme preferido aí? Tem um set list de filme. Marta viu todos os filmes da humanidade. Algum deve ter, assim... Cara, eu vejo muito filme. Eu sei, por isso que eu... Armando, Alexandre, algum filme assim que se passar, você paga tudo para ver? Eu tenho o hábito de ver várias vezes o mesmo filme. Então, eu também, eu gosto de filme repetido. Eu sei o que vai acontecer. Eu gosto de eu sei que o filme é bom. O filme é bom, eu falei assim, eu prefiro ver aquele que eu sei que é bom, eu sou assim. Um novo que vai ser uma porcaria no final. Eu prefiro assim. Prefiro ver aquele filme. Eu gosto de Grease, serve. Quem? Falando em Grease. Tá na nossa lista pra gente ver hoje. Grease. Então, tem na Prime. Falando em John Travolta, dos embalos de sábado à noite, a Grease. Eu descobri sem querer que eu sou fã de John Travolta, que eu adoro embalos de sábado à noite, eu gosto de Grease, gosto de Pulp Fiction. Mas, porra, acho que eu sou fã de John Travolta, gente. É outro filme que eu adoro. Isso, olha, isso está quase virando uma unanimidade. Eu acho que se colocar o John Travolta para concorrer contra o Bolsonaro, o Dória ou o... Está eleito. Ele está eleito. Eu também voto no John Travolta. Colocaria entre os meus 10 preferidos o Grease e o Saturday Night Fever também, da mesma forma. Agora, gosto disso como gosto de Cidade de Deus. Vou mostrar o meu lado brega também. Já assisti 6 vezes o Titanic. Luciana chora todas as vezes, já, Luciana. Ela falou aqui só 6 vezes. Ela falou. E torço toda hora pra porra do Jack não morrer. Não dava ele em cima daquela porcaria daquele jeito. Sabia, porra. Fico revoltado, sabia. Eu já estou tentando até pensar de uma outra forma. Morre desgraçado e manda essa mulher pra cá, mas ela já tá velha. Olha, quer mulher de 100 anos aí, porra. Pois é, mas... Luiz, acrescenta na sua lista de John Travolta Hairspray, que é muito bom. Eu vi, é muito divertido. Eu assisti várias vezes esse filme, é muito bom. E também tem uma trilha sonora fantástica. Agora tem alguns filmes de biografia que eu curto muito também, né? Algumas coisas históricas que eu também curto muito. O próprio filme do Lula eu achei interessantíssimo, mas não só o dele. Outras biografias que eu também gosto muito. Eu gosto muito de história, né, cara? Então, as coisas que carregam a história junto, eu curto muito. Então, também estou no mesmo problema da música, é difícil definir. Biografia, para mim, tem um problema. Tipo assim, eu adoro Dois Filhos de Francisco, mas eu adoraria mais se fosse ficção. Se fosse ficção, eu ia gostar mais ainda. O problema é que aquela voz taquara rachada do Zezé de Camargo, Bolsonaro, é real. Aí eu fico vendo, eu me emociono com a sua. Francisco, seu FDP, por que não mandou esse moleque comer mais ovo? Por que não botou ele na lavoura? Para ficar enchendo o saco com essas opiniões de largou a mulher, pegou outra, que eu não sei o quê.
fosse ficção, ia me emocionar muito mais saber o que aconteceu depois. Mas é bonito o filme. Falando sério agora, o filme é muito bonito, a história é muito bonita, né? Tem uma coisa engraçada, tem alguns filmes que eu vi uma vez só, que eu gostei tanto, que eu não consegui ver de novo, para não romper com aquela coisa assim, tipo Sociedade dos Poetas Mortos. Ai, adoro! Eu estava no colégio ainda, eu vi lá no Leblon, eu morava em Laranjeiras, eu fui no 584, 583, sei lá que ônibus, eu fui chorando do Leblon até Laranjeiras, do cinema até em casa. Eu não consigo ver novamente esse filme, porque eu tenho medo de perder aquele encanto que foi assistir aquilo, e o que eu senti naquela época, eu perder aquilo. Então, assim, eu gosto de manter aquela lembrança da década de 90, da minha mente na década de 90, e eu não consigo ver novamente, apesar de eu querer muito, já falei para meus filhos. Você já era adulta quando viu, já era adulta, né? Eu tinha 20 e poucos anos, sim. Porque muitas vezes não é a história que muda, é a nossa cabeça que muda. Eu fui rever Top Model, a novela Top Model recentemente, que eu amava, eu vi uma barriga enorme no final da novela, eu falei, gente, que coisa ruim isso aqui. Porque a nossa cabeça muda, mas você já era adulta quando viu, então de repente você vê novamente, você vai gostar de novo. Sociedade dos Poetas Mortos e Ao Mestre com Carinho do Potier, é tudo. Não, Ao Mestre com Carinho, eu choro com a música até hoje. Eu choro. Veja o Home Office, a professora que acaba com essa música. A versão do Sidney Poitier é a melhor do Mestre com Carinho. Meu marido se chama Sidney por causa dele, inclusive. Sério? A mãe dele me contou um dia desses. Você tocou num assunto muito importante, Aloysio, quando você disse assim, é porque você era jovem, hoje em dia a gente está com mais idade e tal. O Gibran Khalil Gibran, quando escreveu o livro O Profeta, ele tinha 15 anos de idade. Cada um dos capítulos é como se fosse um mestre que chegou em cima de um monte, fale-me sobre o casamento, fale-me sobre os filhos, fale-me sobre o comércio, não sei o quê. Cada capítulo é o mestre dissertando, naquele profeta dissertando sobre alguma temática. E ele, com 15 anos de idade, escreveu aquele livro. E ele apresentou para a mãe dele. Ele, árabe, né? Mostrou para a mãe e tal. E a mãe leu e disse assim, meu filho está muito bom. Mas eu posso te dizer uma coisa? Aguarde mais alguns anos, porque você vai amadurecer e você vai mudar o seu entendimento. E isso vai virar um best-seller. Muito bonito, mas deixa você amadurecer mais um pouco. Então, é a mesma coisa. Agora, voltando para a temática dos filmes, quando a gente assiste um filme, depois a gente já começa a ver de outra forma. Tu quer ver outra coisa? Aquele livro O Pequeno Príncipe, livro preferido de 10 entre 10 misses. Né? O filme é uma porcaria. O filme é horroroso. Mas eu digo assim, o livro ele tem certos lances, certos toques importantíssimos. Se você parar para pensar, você lendo esse livro pequenininho e lendo hoje em dia, você cada vez tem uma releitura diferente, sem querer ser redundante, você tem visões diferentes sobre determinadas frases, né, e tal, que você vai crescendo muito. Então, eu acho que é muito por aí também. E isso também nos reporta a questão das músicas preferidas e dos filmes preferidos, que vai atravessando tudo isso, entendeu? A gente vai... Aliás, Pequeno Príncipe, até a trilha sonora do filme é uma porcaria. Vou te falar, estraga a graça do negócio, sabia? Vou te falar, é um tiro no pé. Arrasou o livro, aquilo ali é ridículo. Estragou o livro. O filme estragou o livro. O Alexandre tocou num ponto interessante de escritor. Nunca escrevi nada genial como ele citou, mas eu mesmo, lembrando das coisas que eu escrevia com 15 anos, com 25 anos, com 30 anos, eu vejo que eu achava bom naquele período, mas hoje eu já acho que eu escrevo melhor do que eu escrevia naquela época, até pela vivência que você, como compositor, sabe que a gente tem com os anos, a experiência que a gente pega. O compositor samba enredo mesmo. Quando eles começam a escrever, tudo bem que o samba da minha vida foi o primeiro que eu ganhei. Nunca vou conseguir superar um aí, eu sei disso. Mas a gente vai pegando umas malícias que a gente não tem no começo. Verdade. Também é uma coisa eu falo escrevendo para teatro, escrevendo para curta-metragem, os curtas que a gente está fazendo com a Luciana agora, eu acho melhores que os primeiros. A gente vai pegando a malícia, vai moldando a cabeça. E eu acredito que com 60 anos eu vou escrever melhor do que eu escrevo hoje, como você, poeta, vai escrever sambas melhores. Claro, talvez nunca supere o seu de Jacarepaguá e o meu do Boi da Ilha. Talvez nunca supere, até porque o frescor também ajuda muito na hora de escrever. Mas que a gente consegue pegar algumas técnicas com o tempo, que a gente sabe como emocionar mais as pessoas, até de uma forma mais fria. Tipo assim, daqui que eu estou escrevendo, eu sei que vai emocionar. Daqui que eu estou escrevendo, eu sei que vai fazer rir. Isso também acontece. A experiência na vida é tudo, né? Não é só para escrever, para cantar. A experiência na vida é para tudo, né? Vamos mudar de assunto, então.
Vamos mudar totalmente de assunto, mas não muito, porque ele vai falar de um artista da bola. Vamos falar do menino Ney. Menino Ney continua causando, parece que ele fez gol nesse domingo para o Paris Saint-Germain, mas ele fez um TikTok, enquanto o Alexandre vai pegar mais uma cervejinha com a gente, ele fez um TikTok fingindo que era ele, conversando com uma namorada, e a namorada pergunta, pô, onde é que você tá? Fala, eu tô na Fórmula 1 com meus amigos. Aí combina com os parceiros dele, faz barulho de carro, fica fingindo que tá ouvindo, falando no rádio, não sei o quê. Aí, repetindo, ele fazia também a namorada no TikTok. Vai, amor, desculpa, tá? Então vai ficar com teus amigos na Fórmula 1. Aí desligava com a menina e começava um som alto de uma festa, como se tivesse enganado a namorada, né? E, incrível que pareça, isso virou um grande debate no país essa semana. Eu não sei se é uma predisposição contra o Neymar, que tudo que o Neymar faça está errado, e muita coisa está errada mesmo, ou tem a ver com o tema muito proeminente de hoje em dia, que é essa questão do machismo, do homem hétero. Então, eu queria perguntar para vocês, enquanto o Alexandre não volta da sua cervejinha gelada, até onde que vai a piada, onde que começa a falta de respeito com uma mulher, que seria, no caso, uma mulher, com uma namorada, onde que é uma brincadeira, onde é que existe uma predisposição em relação ao Neymar. Vamos ser poder da síntese, que tem outros assuntos para a gente conversar. Quem quiser falar aí. Morreu. Vocês acham que o Neymar é perseguido ou vocês acham que tem razão de... O Neymar faz por merecer, né, gente? Ele ajuda, né, Marta? Porra. É uma atrás da outra, vou te falar uma coisa. Tem que nascer de novo, não vai ter Mas jeito. se fosse outra pessoa, tu acha que ia dar esse papo todo? Cara, não sei. Eu, na verdade, nem vi também esse TikTok, mas Neymar é um cara, ele gosta de estar em evidência, né? Ele gosta de ser o centro das atenções. Ele acha que o mundo gira em torno do umbigo dele. Chegou a ver, Armando, isso? Então, eu acho que o problema é que a gente está radical com todo mundo, né? Inclusive com os artistas também, com opiniões. Tipo assim, a pessoa falou uma besteira na vida, ou então se comportou mal uma vez na vida, pronto, ela vai carregar aquele estigma de que não pode ser seguido, não pode ser visto, não pode ser analisado o resto da sua vida, entendeu? O que a gente falou no primeiro bloco também, essa coisa da cultura do ódio, né? Esbarra muito nisso também, porque a gente está muito radical em relação a isso. A gente começa a discutir Bolsonaro, aí vai ter um que fala assim, mas e o PT? Sabe, eu acho que o mundo está muito radical em relação a tudo. A pessoa fez uma coisa errada, então ela vai agir sempre errada, entendeu? Vai se comportar sempre assim. O caso do Neymar é a mesma coisa. Talvez ele não tenha nem agido errado dessa vez, mas é que ele já fez tanta porcaria, já custou de se promover tanto, que aí você acaba sendo induzido a pensar que ele sempre vai agir errado, entendeu? Isso realmente é complicado, a gente tem que tomar cuidado. Até que ponto o nosso radicalismo está afetando as pessoas, entendeu? Está criando monstros e, ao mesmo tempo, também criando heróis que, na verdade, não existem, né? Muito complicado. Alexandre Vargas, se fosse com o Vinícius Júnior em vez do Neymar, você acha que teria a mesma repercussão? É machismo ou é porque é o Neymar? Claro que não teria a mesma repercussão se fosse com o Neguebinha, né? De forma alguma. Eu só acho o seguinte, eu concordo com tudo que a Martinha e o Armando falaram agora. Armando, o grande rei da rede na grande rede. Eu penso o seguinte, eu particularmente não gosto das posturas do Neymar, mas isso é uma coisa que não tem nada a ver com o debate. Concordo com eles quando eu acho que ele... porque o fato de ser polêmico não é uma qualidade negativa, não. Só que ele cria determinadas polêmicas desnecessárias. Mas eu acho que o que ele fez, gente, pelo amor de Deus, a sociedade encaretou ao longo dos anos. Quando a gente espera que a sociedade evolua, que a sociedade aceite mais a diversidade, a brincadeira... Olha, a sociedade não só encaretou, como ela perdeu o humor, né? O Jô Soares, antigamente, quando eu era bem novinho, tinha um programa de humor na TV Globo que se chamava Faça Humor, Não Faça Guerra, que era uma paródia
há uma frase dos hippies da década de 60 para 70, que era faça amor, não faça guerra, né? Make love, don't make war, né? E fizeram essa paródia do faça amor, não faça guerra. Então, gente, o que o cara fez foi meramente uma brincadeira, humor, entendeu? Só que nessa sociedade careta em que a gente vive hoje, e onde todo mundo acha que é obrigatório manifestar uma opinião para lacrar, para aparecer, para poder colocar na sua rede social, né? Que, na verdade, aquelas pessoas que não tinham voz começaram a ter um canal para ter voz, mas eu acho que isso devia ser usado de uma forma mais positiva, né? Propositiva, além de positiva. Só que o que você vê é o nego dando um monte de opinião onde não tem que dar, cara. Se o cara quer fazer a voz do homem, se o cara quer fazer a voz da mulher, pouco importa. E se ele fosse gay? Vamos lá. E se ele for... porque isso não é coisa demais. E se ele fosse gay? O que alguém tem a ver com isso? O que alguém tem a ver com isso? Me fala. Nada. Então, realmente, eu acho muito escroto, desculpe, não há outra palavra, esse tipo de comentário desnecessário das pessoas. Acho, sim, que ele, como ser humano, é um grande jogador, né? Ele é um gênio, poeta, você falou agora de gay, o que tem se a pessoa for gay, tudo. Vamos entrar no outro assunto, começa por você, então. O Gilcinho foi homofóbico da Portela? Vocês sabem a história? O que aconteceu com ele? Eu sei que ele fez uma postagem sobre o filho de um casal trans, não é isso? O homem que virou trans, mulher trans, a mulher que virou homem trans e teve a gravidez aí perguntou como que essa criança vai reagir no futuro, como explicar essa situação, e deu uma repercussão do cacete isso. Poeta, isso aí é uma opinião ou é homofobia? Então, da mesma forma que eu acho que o Neymar, como ser humano, é um grande jogador, eu acho que o Gilcinho é um grande intérprete. Ponto. Eu acho que esse tipo de comentário foi totalmente desnecessário da parte dele também, porque eu acho que isso é um problema do casal trans, né? Eu acho que essa criança, filho dessa união, filho ou filha, né? Dessa união, ao nascer e ao ser criado por esse casal, se o casal continuar junto, obviamente, né, não vai ter esse tipo de problema com isso, porque, como a Martinha falou uma frase do Mandela, né, assim como as pessoas aprendem a odiar, podem aprender a amar, que é uma frase de Nelson Mandela, essa criança não vai ter problema algum com isso. Porque a gente está numa nova sociedade, a gente está num novo mundo, a gente tem novas formas de família. Mas na escola isso e aquilo e tal, beleza. Só que a criança vai aprender a conviver com isso, vai aprender como responder isso. Então, eu acho que nessa época de quarentena, né, o Gilcinho poderia ter vários outros assuntos para tratar em sua rede social, beleza? Eu acho que, assim, minhas redes sociais, minhas regras. Perfeito. Desde que você não ofenda outras pessoas, desde que você não agrida determinada espécie de ser humano, como, por exemplo, os trans. Por que que você tem que fazer isso? É engraçado? É engraçadinho? É humor? Não, não é humor, não é engraçado. O nome disso é homofobia mesmo. Marta, não é mais difícil explicar para uma criança por que o pai sumiu, não paga a pensão, bate na mãe, do que explicar o amor? Nossa, pergunta difícil, né? Porque, na verdade, essas coisas eu acho que não... quando eu digo que a questão de educação e coisa que é de base, tem coisa que você não precisa explicar, né? Você vê e reproduz. Igual, tipo, você explicar, eu amo fulano, mas o que é amor? Mamãe, não, a criança não pergunta, ela vê e ela entende isso. Você nunca explicou para sua filha o que é o amor e ela já olhou para sua cara e falou, eu te amo. Então, assim, tem coisa que você reproduz assintomaticamente. Você vê e entende. Tipo, meio que sentimento, eu acho que é assim, né? Você entende de ver. Fala. Mano, por que as pessoas se preocupam tanto com a sexualidade alheia? Isso aí é falta de segurança? Putz, parece que está valendo meu pensamento. Eu tenho esse poder, assim. Porque o caso do Gilcinho é exatamente isso, cara. Por que ele tem que dar opinião de qualquer coisa? Por que as pessoas têm que se preocupar com a vida dos outros, entendeu? Por que ele entra numa rede social para dar opinião do que ele acha que é um casal, que para ele é correto, que não é? Por que ele tem que dar opinião de alguma... Por que as pessoas
fazem isso, tipo assim, é mídia que elas querem, sabe? Eu, sinceramente, eu não entendo por que as pessoas têm que dar opinião de tudo. Tudo, atualmente, você tem que ter uma opinião. Meu Deus do céu, eu posso não ter opinião. A pessoa não é obrigada a ter uma opinião. A pessoa não é obrigada a entrar numa rede social e emitir uma opinião. Não tem necessidade disso. Qual foi a intenção dele de fazer isso? Tipo assim, quando ele vai numa rede social e coloca a opinião dele, a ideia que passa para mim é que está querendo realmente avacalhar com a pessoa. Porque se a intenção não é avacalhar, se não é, a questão não é... Se a questão não é opinar, não é querer dar a sua opinião, para que ele vai fazer isso se ele sabe que isso é polêmico? Para que a pessoa vai querer fazer isso se não é com a intenção de vilipendiar, de reclamar, de repudiar? Se ele sabe que isso é polêmico, se você sabe que o negócio é polêmico, para que você vai incisivamente tocar naquilo? Então, realmente, eu tenho que acreditar que ele foi de propósito, que ele foi maldoso. Porque senão teria motivo. Né? Exatamente, entendeu? Tem que criar polêmica, tem que dar opinião. Pô, a partir do momento que eu dou uma opinião de uma coisa que eu acho extremamente polêmico e que todo mundo diz que é contra, é sinal de que ele está querendo agredir a pessoa. Desculpa, mas é a impressão que passa. Pelo menos para o leigo. A única pessoa no país que pode opinar sobre tudo é o Felipe Neto. Está na Constituição isso, ninguém mais pode. O Alexandre já citou em outros programas o fato do filho dele ser gay, né? Tem um dos filhos que é gay. Vou falar um negócio pessoal também aqui, que meus filhos têm duas mães. Os três têm duas mães. Eles amam o papai, eles amam a mamãe e amam a Cacai. A Bia, que já tem 11 anos, já naturalmente entendeu a situação, já sabe que tem duas mães, que eles têm um relacionamento e está de boa. E assim como eu acredito que os outros dois também vão ser. É aquela mania que o Armando falou de se meter na vida dos outros, ter opinião sobre tudo. Problema do casal. Aquele criança vai pensar, o casal resolve isso, cara. A gente não tem que se meter nisso, a gente nem conhece esse casal, nem conhece a criança. Se cada um cuidar da sua bunda, o Brasil vai ficar bem melhor. Fala aí, amor. Antes de fazer esse programa, eu estava vendo a live do Milton Cunha. Ele estava o Milton Cunha no site Carnavalesco. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, se o casal está de comum acordo e o tipo de relacionamento que eles vão ter é esse, por que outras pessoas vão ter que se meter a opinar e falar sobre dois gays juntos, dois caras juntos, duas mulheres juntos? Eles não estão de comum acordo? Então, beleza. Eles só não podem se agredir. É isso que as pessoas não podem fazer. Se você tem um relacionamento e você está agredindo uma outra pessoa sem a outra pessoa saber, aí é um problema sério. Mas se eles estão de comum acordo naquele tipo de relacionamento, por que eu vou me meter num relacionamento que não é meu? É o quê? Vontade de ter um relacionamento igual? É o que me dá a entender. Se eu estou criticando dois gays juntos, é porque, na verdade, eu estou querendo ter a intenção de ter um relacionamento gay, é isso? Qual é a intenção de você se meter num relacionamento que não é seu? Não vejo... Às vezes você está querendo tirar o foco... Às vezes também você deve estar querendo tirar o foco de você de alguma coisa. Você cria pessimamente mal o seu filho e aí você vai criticar um cara que tem uma relação homoafetiva com outro para mudar o foco, entendeu? Porque você não tem capacidade e aquele cara tem. Meu pai é hétero e não conhece os netos deles até hoje. A Bia tem 11 anos. Meu pai é hétero, branco, hétero, não conhece a Bia. Porra, é o quê? Raiva. Se meu pai fosse esse trans, eu ia gostar mais. É o que? A raiva, a inveja de os dois caras estarem juntos e felizes da vida e você no relacionamento hétero não consegue ser feliz? Pô, dá pra entender isso. Gente, eu como advogado de direito de família, eu advogo para vários casais homossexuais. Né? O Aloysio mesmo citou como exemplo. Eu tenho 6 filhos, né? 6 filhos, 2 meninas e 4 meninos. Um desses 4 meninos é gay. Né? E até assim, uma diversidade, isso pouco me importa, a sexualidade de cada um deles. Para mim, podia ser os 6 gays, podia ser os 6 héteros. Eu não estou nem aí, gente. Então, continuar sendo seus filhos, né? Claro, gente. Eu estou preocupado com a sexualidade, eu estou preocupado com a felicidade deles. Sexualidade é uma coisa muito particular. É uma coisa que cada um sabe o que faz com o seu sexo. Né? Agora, assim... A própria Constituição de 88, hoje muito mitigada pelo Supremo, mitigada no sentido da construção da entidade familiar. A Constituição ela fala da entidade familiar. E hoje uma entidade familiar,
Pode ser um casal heterossexual, um casal homossexual, um casal heterossexual com filhos, um casal homossexual com filhos, um pai e um filho, uma mãe e um filho, tudo isso é família, gente. Só que isso é uma construção que os outros não têm nada a ver com isso. Os outros não têm que se preocupar com isso. O brasileiro tem mania de noveleiro desde a Janete Claire. Né? Todo mundo acha que tem que acompanhar a novela da vida dos outros, da Janete Claire ao BBB. Vamos lá, duas perguntas para sim ou não apenas. Sim ou não apenas. Vocês veriam um show em drive-in, sim ou não? Não. Não, Armando? Sim. Sim ou não, velho? Veria? Sim. Você veria, Armando? Cara, é só sim ou não, né? Atualmente não. Mas eu acho que se a pandemia, se o negócio ficar feio na pandemia, eu começo a dizer que sim. Não tem jeito. Se tiver um hoje do Roupa Nova, eu estou indo para lá agora. Para pagar R$400 eu não pago, não. Eu não tenho, mas se tivesse... O Armando trouxe a notícia do Anselmo Góes para a gente, que saiu nesse domingo, que o Carnaval do Rio está começando a atrasar as situações para liberação de algumas coisas, e existe até um movimento da Bahia, surgiu da Bahia, né, de interligar tudo para fazer o Carnaval para ser adiado. Vocês acham que o Carnaval vai ser adiado, sim ou não? Sempre Cara, achei... eu acredito que o bom senso diz que sim. O meu bom senso, né? Eu acho que não é o bom senso só, não. Está dizendo que sim é a economia mesmo. Eu acho que Também. o problema principal é a economia. Está escutando? Sim, sim. Eu acho assim, quando a gente fala em carnaval, a gente não está falando só do desfile. A gente está falando de barracão, a gente está falando de ateliê, a gente está falando dos profissionais que trabalham pelo carnaval. Então é sim também. Então, eu acho que começa a ficar inviável lá dentro do barracão, lá dentro do ateliê, aquele monte de gente junto, por mais que tenha os EPIs. Então, a questão que a gente fala da economia. Muita gente pensa mais no lado da economia que no lado da saúde. Então, a economia está mandando adiar o carnaval, né? Mas eu acho que não é só a economia, não. Acho que a saúde também deve mandar adiar o carnaval, porque, assim, pela economia, seria até importante que o carnaval viesse logo para que entrasse dinheiro, para que entrasse impostos e tal, né? Então, eu acho que o lado humano é que deve mandar adiar, porque se depender da economia, o carnaval não era nem em fevereiro, já era agora em outubro. Bom, então vamos ouvir um samba enredo agora no intervalo. Não vai dar tempo de ouvir um samba enredo inteiro, mas um refrão a gente consegue ouvir e já voltamos para as considerações finais. Valeu. Assistam Em Algum Lugar do Passado com Christopher Reeve. Esqueci de falar desse filme que é maravilhoso. Eu gosto. Somewhere in Time. Já voltamos. E a música também é linda, já voltamos. No canal SDC Produções, você tem debate de alto nível todas as terças, com Sobretudo e Mais Alguma Coisa, curtas de comédia todas as sextas e além de peças de teatro. SDC Produções, seu mais novo entretenimento na internet. Estamos aqui no último bloco, Sobretudo e Mais Alguma Coisa, 10, nota 10, com o dia Carlos Imperial. Estou chamando aqui Luciana Tutungi, ela não sabe que está sendo chamada. Vem aqui. Luciana, fale de Titanic um pouco para a gente. Você acha que tinha vaga para Leonardo DiCaprio? Ou você acha que a gordinha foi sacana? O que você acha? Não, tinha vaga sim. Tinha vaga. Você acha que tinha vaga? Assim, tinha vaga. Podia ficar revezando também, não? Se não, um pouquinho fica um, depois ficava outro. Usar como também. prancha, né? Também nadar, né? É sacanagem aquela gorda, não foi, com o DiCaprio? Foi. Gordo ainda ficou com o negócio com brilhante lá, né? Ainda ficou com brilhante, com né? dinheiro também. Você não acha que isso pode ser de propósito? Dinheiro também, eu acho. Será que não foi de propósito isso? Ela se livrou do ex-safado, ela se livrou do DiCaprio. Feminista! E ficou com o dinheiro e ficou com a joia. Essa gorda é uma criminosa e nunca vimos por esse lado o Titanic. Você não acha isso? Se livrou de todo mundo. Se livrou de todo mundo e ficou com dinheiro. Ela arrumou um outro cara depois, casou com um cara, fez da família. É isso aí. Agora safada, cara. É bom que a gente vê o outro lado. Eu já vi uma vez numa rede social dizendo que o Daniel San é o verdadeiro vilão de Karate Kids também, né? Aquele Cobra Kai era o mocinho, que eles que apanhavam do pobre Sr. Miyagi, o coroa lá, e o Daniel San. Estou falando desse assunto aqui de novo, gente, porque o assunto de filme e música é uma coisa que chama atenção. Todo mundo ama. É impossível achar alguém que não ame mais um filme ou uma música, como a gente agora está querendo se livrar de La Casa de Papel desesperadamente. Estamos na última temporada, faltam 3 episódios. Nós não vimos ontem que a gente precisa de uma noite para viver.
não vamos ver hoje La Casa de Papel, e não vimos, vamos ver filmes. Eles precisavam viver, né? E agora a gente descobriu que o Armando também ficou fã de séries. Ele está acompanhando Diário de um Confinado. Ele não tá. Ele falou no programa que era... É assim que começa, mano. É assim que começa. Eu simplesmente vejo o que passa na TV aberta. Não tem aquela obrigação de ver, não. Não sou fanático de série ainda não. E isso a quarentena ainda não fez. Tá quase se rendendo, hein? Então você, espectador, que está gostando desse papo de música, de filme, essas coisas, diz aí no chat. Vocês querem que a gente faça um programa só sobre isso? A gente faz. Qual o tema que vocês querem? Dê sugestões para a gente, temas que vocês queiram que a gente fale aí. Postaram no tema de hoje. Vamos lá, a gente volta ao tema de música. A gente pode dissecar de faroeste caboclo num programa inteiro, 9 minutos de música. O que for aí. A gente pode falar do samba de Alexandre Vale, o maior compositor da história de Jacarepaguá também, perfeitamente. A gente pode falar. E para quem gosta de Sidney Poitier e da música Mexe com Carinho, vai ver Home Office, a professora. A gente usou a música como trilha sonora, vai lá no link. Considerações finais. Luciana, obrigado pela sua participação tão importante aqui hoje. Obrigada. O que você recomenda que você tenha assistido para as pessoas verem aí? Algum filme, alguma música, alguma série? Sério, As pessoas. Doido pra série. A gente está começando agora. Mas tem algum filme, além de Titanic, que você acha legal para falar para as pessoas verem? Eu não sei. Eu gosto de filme, mas eu sou muito anos 80, né? Não é o problema, anos 80 é a melhor fase da vida, da humanidade, a melhor década da humanidade foi os anos 80, fala aí. Eu gosto, que faltou falar, eu gosto muito da trilogia De Volta para o Futuro. Como esquecer De Volta para o Futuro? Eu paro e fico, em pé. Não, você está passando, eu paro e fico assim. Aí quando eles dão conta, eu estou 15 minutos parada no mesmo lugar, em pé, olhando televisão. Então, outro safado é o Martin McFly, do Dr. Brown. Por que eles não foram na China em 2019 não falaram para não comer a porra do morcego? Pois é. E a porra dos bichos lá. A porra do bicho lá. Não podia ter em 2019, vocês não acham que foi safado nisso, Dr. Brown? Foi até 2015 só. Pois é. Mais algum filme? Música, roupa nova, né? Roupa nova. A Roupa Nova é trilha de várias novelas, né? Campeão de novela. E da vida, né, Lu? O Sam tem idolatria pelo Ricardo Fegali do Roupa Nova e é amiga, já tem contatos com o Ricardo Fegali já pagou janta para ela e o grupo de fãs de Roupa Nova. Para mim não, para o grupo todo. Quem chegou mais perto de um ídolo aqui, acho que foi você que teve a janta bancada pelo Fegali. Mas foi uma coisa de conseguir chegar perto. Gente, eu tirei foto com Gilberto Gil, tirei foto com Caetano Veloso. Você falou pro Caetano, você não gostava dele? Tirei foto com o Chico Buarque, tirei foto com o Xuxa. Olha, eu já fui caixinha da Xuxa e já brinquei, já ganhei joguinho no show da Xuxa. Fiquei chateada, tá vendo? Quem não gosta dele. Isso eu quero chegar ainda. Tá. Marta, então faça as considerações finais aí. Obrigado, Marta, por mais uma presença, passando seu gosto eclético musical, de cinema, de séries, de tudo aí. Obrigado. Obrigada, mais uma vez, foi muito legal participar do programa com vocês. Não posso dar uma lista, porque senão vou ficar até amanhã, vou me tornar Alexandre, você vai querer me bater. Não posso fazer nesse momento. Mas faltou, gente. Tem 2 filmes que são muito legais, que são tipo meio infantil, Divertidamente e Space Jump. São muito legais. Eu acho que vale a pena ver. Tem uma coisa de Space Jump, tem Magic Johnson e Pernalonga, cara. Muito bom. E tem música de Ryan Kelly. I Believe I Can Fly, maravilhoso. Meus filhos adoram essa música. Outra coisa que você falou dessa música, Se Beber Não Case. Também gosto muito. Gostamos muito. Muito obrigado aí ao novo youtuber do Pedaço, o dono proprietário do Armando da Rede, Armando Figueiredo. Muito obrigado. Sociedade com Alexandre Vale. Um canal de samba. É o canal de samba, Armando da Rede. Você vai falar sobre a Mangueira, sobre samba da Mangueira. Armando a Rede na grande rede. Como é que é o canal? Fala com a gente, Armando. Obrigado. Além de tudo, eu vou ter que pagar direitos autorais para o Alexandre, né? Que a ideia foi dele. Obrigado aí, Armando. Cara. Valeu, muito obrigado novamente. A gente se divertiu novamente. Deixar uma mensagem positiva, que eu acho que no começo, eu acho que a gente está se reinventando nessa quarentena. Eu falo isso para todo mundo. A gente está descobrindo novas coisas que a gente está fazendo. A gente está se reinventando. Então, aproveitem a quarentena para se reinventar.
para se redescobrir, entendeu? Para fazer novas coisas, fazer coisas que vocês não faziam antes e que vocês sempre quiseram fazer. Eu acho que a mensagem é exatamente essa. E parar de cuidar da vida dos outros, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa lá o E esse pessoal ser programa é feliz. reinvenção também, né? Exatamente. Se reinventa espiritualmente também, entendeu? Muito importante. É isso. Valeu, galera. Alexandre Vale aqui, nosso professor. Se fosse lá Casa de Papel, Alexandre Vale seria o professor. Muito obrigado, poeta, por mais uns ensinamentos que você nos passou hoje, de como manter a classe pegando cerveja e voltando sem atrapalhar o programa. Você mandou muito bem. Mandar um beijo para a Tati, que a bateria dela morreu. Ela não é igual a bateria da Mangueira, viu, Armando? A bateria dela morre. Obrigado, poeta Alexandre Vale, por mais uma presença. Eu que tenho que agradecer e dizer que eu aprendo com vocês a cada dia, né? Dentro desse processo de reinvenção, né, que o nosso novo blogger e youtuber Armando a Rede na Grande Rede colocou, eu acho que é isso mesmo, gente. A gente tem que continuar se reinventando. Esse nosso trabalho aqui é uma reinvenção. E acho que isso vai ser uma grande curtição para a gente. Grande curtição é gíria antiga, né? Mas eu acho que a vibe é essa mesmo. Eu acho que a gente vai criando, né, novas formas de conversar, de se comunicar, né? E também queria dizer para vocês assim que a gente hoje teve um papo muito interessante sobre música, né? E a gente vai vendo quantas coisas gostosas que a gente já atravessou ao longo dos anos, né? Quantos filmes bons, quantas referências boas. Quando tem algumas pessoas que... Por exemplo, eu não sou dos maiores fãs do Roberto Carlos, mas tem muita gente que diz assim, poxa, o Roberto Carlos me marcou em tantas letras, com tantos anos, com não sei o quê, né? Tal. E eu acho que o Roberto Carlos é assim, meio que ícone para a gente falar de filmes e músicas, mesmo que não sejam deles, né? Para mostrar isso, como isso vai marcando a gente. Por quê, gente? Porque a arte marca as nossas vidas, porque a cultura marca as nossas vidas, né? Verdade. Então, a gente hoje conversou sobre Bolsonaro, sobre se morre, se não morre, ninguém quer que ele morra. A gente quer que a cultura viva. E se para que a cultura continue vivendo, ele tiver que morrer, que ele morra, não porque a gente queira, mas porque a gente quer que a cultura viva, né? Então, que a cultura seja eterna, que a arte seja eterna, que os filmes sejam eternos, que o Armando volte a gostar, comece a gostar de séries. Eu adoro La Casa del Papel, embora nunca queira ser o professor, porque ele é genial, ele é fantástico. Já estou na última temporada e no terceiro episódio. Já está no quinto. Passamos vocês, estamos no quinto. Só me tira uma dúvida, poeta. Quantas vezes você esteve no Nordeste ano passado? Eu não vou dizer não, porque você acho que você não gosta, que eu digo que eu tive 3 vezes durante um ano. Vocês podem ver esse programa e podem ver como foi a passagem de Alexandre Vale pelo Nordeste nos episódios anteriores, sobretudo em mais alguma coisa. Nós já falamos de cultura, de carnaval, não vou conseguir lembrar de tudo, mas vou falando. Falamos de novo normal, solidariedade, que foi muito bacana. Teve streaming, rádio, TV. Nós já tivemos racismo, fascismo. Enfim, já falamos sobre tudo e mais alguma coisa. Semana que vem a gente volta e vai ter coisa especial semana que vem. Vamos ter homenagem aqui ao mestre dos mestres, Manuel Dionísio, um dos grandes nomes do carnaval. Vai bater um papo com a gente semana que vem. Não percam isso. Vamos ter uma grande homenagem a um dos maiores nomes da história da nossa folia. Vocês podem acompanhar o programa com o Manuel Dionísio, este programa aqui, os anteriores do nosso canal do YouTube, onde vocês podem ver nossos curtas-metragens também. Tem home office, tem reencarnação, que a Luciana atua brilhantemente. Assistam a Luciana atuando em reencarnação. Tem vários curtas lá. Mas se você não quiser ver, se você quiser ouvir, Anchor, Spotify, Google Cast, Apple Cast, está por aí, está na rede. Ainda não está no Armando a Rede, mas vai chegar lá também no programa dele. Obrigado, gente. Se cuidem. Menos ódio no coração, mais amor, porque tudo isso vai passar. Valeu, até mais. Tchau. Não, eu estava preocupado que o Lula tinha começado a latir aqui, porque ele não gosta que eu ponha álcool gel. O Lula acaba com todas as minhas teorias de prevenção.
quando, na verdade, quem não gosta de máscara é o Bolsonaro, o Lula não gosta que eu ponha álcool gel, porque ele não pode vir me cheirar, me lamber. Ele fica puto, aquilo faz mal pro narizinho do bichinho, né? Então... Alexandre, eu quero te agradecer imensamente, porque a gente já tem um pós-crédito já, porque você foi falar desse assunto assim que eu botei para gravar, né? Quando eu falei 3, 2, 1, você começou a falar. Já temos tu tá de sacanagem que estava gravando. Não vale. Já temos o Não Vale da semana logo no início do programa. Obrigado, Alexandre. Eu acho que o pós-crédito é todo do Alexandre o tempo Meu nome é inteiro. Luiz Vilar, eu estou aqui, não sei o quê. Você sempre faz Você isso. foi 3, 2, 1 aqui, você... Você não deu tempo dele fazer 1, 2, 3. Eu comecei a fazer, você entrou. Ah, tá. Ah, bom, então não gravou, pô. Tá gravando, tá recordinho aqui, Gravou. em cima. Ave Maria, foi mal. Vai até aqui, tá? Quer dizer, a gente está numa roda que tá, do mal que está girando, né? Tipo assim, Sirkis me parece ser uma boa pessoa, mas tomado pelo esse ódio que muita gente tem no Bolsonaro, escreveu algumas coisas. Essas pessoas que defendem o Bolsonaro, tomadas pelo ódio, foram aí atacar uma pessoa que tinha morrido, que é uma coisa muito feia. Né? Isso tudo tem um causador. Você poderia me dizer o nome do causador, poeta? Então, Aloysio, eu queria só te pedir uma coisa. Como a gente pode editar isso aqui? Eu tomo um remédio de pressão que me faz urinar toda hora. Pelo amor de Deus, eu preciso ir ao banheiro. Você edita o final da sua pergunta e deixa eu responder na Tá volta. bom, obrigado por ter deixado de fazer a pergunta inteira para falar isso só depois. Muito obrigado, poeta. Vai lá. Claro que eu ia permitir. É o quê? O Cristina está ficando sem comer aqui. 3, 2... Ah, uma perguntinha. Faça, poeta, faça. Você falou que o primeiro bloco era de 45 minutos. Foi de 1h20. Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. Quase 1h20. Bateu 47 porque a gente ia cortar a coisa lá que aconteceu de você levantar essas coisas. Então vai 45. Tá. O segundo bloco é de quanto tempo? Vou tentar fazer por aí também. Vou tentar. Eu quero te fazer uma pergunta básica. Eu botei até uma cerveja fechada aqui para eu abrir. Pega o... Se eu precisar me levantar para pegar no frigobar, tem algum problema ou vocês podem Não. A gente pegou você em pé passando de cueca aí atrás, enquanto a Marta estava falando. Não estou de cueca. Tranquilo. Mas vocês têm como fechar a minha janela na edição. Ah, deixa aberto, é um bate-papo, deixa aberto. Pô. Se quiser fechar, você pode mesmo fechar seu álbum. Pô, no vídeo do Fábio Pochá, ele passou pelada falando com bolos ali, pô. Verdade. Não tem problema não. Eu que menos. Quero aproveitar. Esse programa só tem que acabar antes de meia-noite, que eu tenho que pedir meu jantar no iFood. Se acabando antes de meia-noite, tá bom. Então vamos que vamos. Vamos lá. Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação Aloysio Vilar. Produção Marta Caminha. Edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções.